que às vezes na internet as pessoas colocam a maquiagem e a beleza como algo inalcançável. E eu sempre falo que tem que ser um momento seu com você mesma e não em busca de uma perfeição que não existe. Eu lembro que o meu primeiro dia de trabalho, assim, no salão, eu ia só de final de semana, né, que eu tinha aula. E eu lembro que eu liguei o secador 110 na tomada 220. Já começou bem. E eu queimei, o secador explodiu no salão, assim. Eu não sei você, mas eu adoro maquiagem. Eu acho que maquiagem... Acho não, eu tenho certeza que maquiagem, ela dá um up na gente, né? Então, pode ser que você não curta muito uma maquiagem cheia de detalhes, né? Com base, sombras e tudo mais. Mas uma máscara de cílios, um blush, como esse daqui, ó, da Payot, gente, ele é lindo. Ele é um rosa e ele tem retinol, ou seja, tem tratamento. Então, você usa seu blush, deixa as maçãzinhas coradas, ó, e ainda continua fazendo um tratamento na sua pele. E o episódio de hoje fala muito sobre maquiagem, sobre beleza, né? O que é beleza pra você? Qual é a sua make dos sonhos? Aí, por exemplo, a gente vive num país tropical, então aqui a gente tem um pó translúcido iluminador. Ele tem umas partículas de brilho que, além de selar sua maquiagem, também vão dar aquele glow que a gente adora. A brasileira gosta de um brilho, né? Então, eu também recomendo super, e também é um pó que tem tratamento. Então, isso ajuda também enquanto você tá com a maquiagem. Agora, como é que você lida com a beleza? Esse episódio a gente fala sobre muitas coisas, não só beleza em si, mas a forma como você enxerga a vida, a forma como você enxerga os seus sonhos. Então, vem que vocês vão amar. A make dos sonhos. Aí, Fia! Ela vai segurar. Meu nome é assim. Roberta Freire. Agora ela vai. Eu senti que aqui, agora pessoal. ela vai. Abre! Ei, fechou! Fecha! Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não é Mulher Maravilha. Hoje eu tô aqui, gente, tô assim muito feliz, recebendo duas mulheres incríveis para falar sobre maquiagem. Mas quando é que a maquiagem também começa a fazer parte do seu trabalho, do seu dia a dia? A gente gosta muito de maquiagem, né? Eu gosto muito. Acho que toda mulher fica melhor de maquiagem, né? Seja um batom, enfim. Às vezes, não quero passar uma base, tal, mas um batonzinho muda o seu dia. Então, eu vou chamar a nossa primeira convidada, porque ela é maquiadora, criadora de conteúdo nas redes sociais e tem uma coisa muito importante. Ela é amiga da Rihanna. Angélica Silva. Tudo bem? Tudo bom? Tudo, e você? Muito incrível estar aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Fique à vontade no nosso Obrigada. sofá, porque Vou eu vou ficar chamar, mesmo. por favor, vou chamar mais uma convidada para juntar nesse papo gostoso. Ela também, gente, entende tudo sobre maquiagem, especialista no assunto. Tem aqui, ó, comunicadora de beleza e apresentadora Roberta Freitas. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Que alegria, gente. Poder unir essas duas mulheres no mesmo papo Vai ser uma tudo. honra. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, gente. viu? Fique à vontade, bora papear, né? Que a gente veio aqui pra isso, né? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Tudo. Ó, tem água, temos um brownie, vai que, Chique. sabe? Dá uma fominha no meio do papo. E a gente começou falando sobre maquiagem, né? Quando é que isso vira trabalho mesmo. Então eu queria saber de vocês como é que isso acabou se tornando o trabalho de vocês, seja como maquiadora mesmo, ou seja na criação de conteúdo. Como é que aconteceu? Quem quer começar a falar? Vai, Rob, vai. Eu nasci no universo da beleza, né? Minha mãe sempre teve salão de beleza. Só que minha mãe sempre atendeu mulheres, em sua maioria branca. Eu nunca fui uma criança que eu passei necessidade financeira, mas a minha mãe trabalhava para que a gente pudesse ter o que comer. E aí eu me questionava muito quando eu era pequena, e eu só fui perceber que isso era um questionamento depois, o porquê que minha mãe ativava a autoestima de tantas outras mulheres e a autoestima dela estava sempre num lugar mais escondido. E aí, enfim, acho que estar dentro do salão também me deu essa paixão por maquiagem, mas eu nunca fui do cabelo, por exemplo. Só que eu era muito alérgica quando eu era pequena, então eu só podia usar produto hipoalergênico com glicerina. Eu ficava completamente empipocada. Eu sempre fui muito vaidosa, adorava pintar unha. Eu lembro que eu passava esmalte, eu ficava toda empipocada, toda empipocada. O pescoço, o olho inchava, era o caos. E antigamente não tinha esmaltes, Não tinha. né? Assim. E aí a minha mãe queria, tipo assim, ela ficava assim, Roberta, eu já não sei mais o que eu faço, porque já não tem mais hipoalergênico, antialérgico pra poder te dar. E acho que chegou uma hora que meu corpo pensou assim, amor, não vai ter o que fazer. Ou eu deixo essa menina usar o que ela quer, ou eu vou ficar lutando contra ela. Aí, beleza, comecei a me maquiar, só que era isso, eu não tinha recursos.
E aí, depois de 2017, eu entrei de fato para o universo da maquiagem, mas eu não sabia me maquiar. E aí eu fui assistindo vários vídeos, eu fiz um curso de maquiagem, mas eu sempre tive uma coisa comigo, que esse momento, tanto da maquiagem quanto do skincare, ele tinha que ser um momento gostoso e não em busca de uma perfeição que não existe. E aí eu fui entrando para esse universo, quando foi 2019, mais ou menos, eu acho, 2020, eu fui numa festa no Shopping Cidade Jardim, eu nem conhecia o Shopping Cidade Jardim. E aí a Anitta ia cantar, e eu falei, eu vou dançar no palco hoje. Olha, já chegou. Aí a Anitta entrou, começou a cantar, e eu fui pro meio da pista, comecei a dançar, ela me chamou em cima do palco, eu dancei. Nisso o Bruno Astuto me viu. Na hora que eu desci do palco, ele me cumprimentou, tiramos uma foto. Tempo depois, ele me chamou para ser uma das influenciadoras do Shopping Cidade Jardim. E aí foi a partir disso também que eu fui inserida no universo do alto luxo dentro da maquiagem. E aí, desde então, comecei a trabalhar. E quando eu mudei de agência também, quando eu fui para a Bivolt, eu acho que teve uma reviravolta muito grande na minha vida, em questão de contrato, de acompanhamento comercial. E aí eu consegui ter mais segurança sobre o que eu falava e saber que eu tinha um respaldo de equipe. Você já tinha agência ou você cuidava sozinha? Já, mas aí a outra agência a gente a outra agência me deu uma Fazia roubada. muita Eu tô aqui curiosa. diferença, Não, né? a outra agência me roubou. Menina, foi babado, tá? Porque a gente não tem tanta experiência, né? Não. Uma pessoa mais nova também, no meio. Mais Super. nova de idade, maturidade. Então a gente não Super. entende muito, né? E assim, eu acho que é muito importante, a gente ainda vai poder falar mais sobre isso, mas estar numa agência ou ter uma equipe que cuide da sua imagem com responsabilidade e seja transparente, vai fazer toda a diferença. Porque, por exemplo, eu não sabia a questão de emissão de nota fiscal. Então, eu emiti o valor total do trabalho, a agência pegava a porcentagem deles e eu pagava a nota fiscal inteira, entendeu? Entendi. São coisas que você acaba aprendendo depois. Assim, Total. tem que E eu nem acontecer. sabia que dava pra você Que dividir. loucura, né? por exemplo. Empreender nesse meio é uma loucura, porque a gente aprende sozinho, praticamente, Sim. a lidar com outras coisas, né, nesse meio. Você é dona do seu CNPJ e tem que aprender ali. E aí você tem que aprender, desde o início, que você tem que ser profissional, até por demandar dessas Sim. coisas. Senão você não consegue. Não flui, né? Não é só ser uma artista bonita, né? Pegar caramba. A gente Não. tem que ser muito empresária. É uma loucura. Eu comecei na beleza muito novinha, assim. Eu acho que as poucas fotos que eu tenho de infância são fotos com touca na cabeça, pintando as unhas, passando Sempre batom. vaidosa. A minha tia sempre foi mais vaidosa. Eu nunca tive, assim, muito contato na minha casa, porque a minha mãe nunca usou um lápis de olho, assim, e eu nunca entendia. Depois eu fui entender que, para ela, uma mulher negra, de pele mais escura, a beleza era muito limitada. Então eu comecei a entender depois o porquê ela não foi inserida no universo da beleza e justamente não me inseriu. Mas a minha tia trabalhou em loja de cosméticos. E eu lembro de sair da escola, tipo, na sexta-feira eu passava final de semana na casa dela e minha mãe me levava pra lá. Eu lembro que era ali no Largo da Batata, em Pinheiros, e a loja chamava Cantuta. Eu nunca esqueço, deve ter fechado há uns 20 anos já. Aham. E eu ficava o dia todo ali, olhando os esmaltes, batons, maquiagens. Se sentir em casa. Era uma loucura. E aí, com 12, 13 anos, eu comecei a fazer o cabelo das mulheres em casa. Minha tia ganhou uma chapinha no sorteio e eu passava chapinha no cabelo de geral lá em casa. Minha mãe fizeram uma vaquinha na família, compraram um secador e eu fazia escova, chapinha no povo em casa o dia inteiro. E aí minha mãe botava todo mundo pra correr, assim. Minha mãe falava, você fica aqui o dia inteiro gastando água e luz, assim, eu não vou conseguir te manter. Porque as pessoas não Fez um pagavam, salão né? na sala da minha Eu casa. lavava a cabeça das pessoas no tanque. Até hoje eu encontro as pessoas na feira, assim, no bairro, e as pessoas falam, você lavava minha cabeça no tanque. Gente. E aí a minha mãe pegou e pediu pra uma moça que tinha um salão lá na rua de casa, pelo amor de Deus, essa menina varreu o salão aqui lavar o cabelo das pessoas, porque Pra ser útil, eu não tô né? aguentando mais. Rentável. E aí com 14 anos eu entrei pra trabalhar em salão, e assim, era o meu playground, assim. Eu chegava 2 horas mais cedo, eu gostava de dobrar as toalhas, colocar tudo no lugar, encher shampoo. Eu me sentia assim... Ai, sei lá, eu me sentia muito independente para além de ter uma profissão, porque as meninas da minha idade, elas não tinham nem noção, né? Eu nunca pedi dinheiro para minha mãe para comprar nada, então
Assim, minha mãe falava, olha, você vai, você não precisa, aqui em casa tem comida, né? Você Aham. tem suporte em casa, você não tem tudo que você quer, mas eu acho que essa é uma chance de você amadurecer. E foi o que aconteceu. Eu sempre falo que a minha desenvoltura toda na internet em relação à criação de conteúdo vem desse lugar, assim, de atender, de ter que encarar a cliente ali, de ter que responder o que ela me pergunta, porque a gente sabe que a adolescência ali, aquela parte é bem difícil da gente se comunicar e depois a gente vai levando isso para a vida e a gente não consegue se desenvolver. Hoje em dia, com a tecnologia, eu acho que isso agrava um pouco mais nos jovens, que o jovem não consegue se comunicar de uma maneira tão clara. Então eu agradeço por essa época. Eu lembro que o meu primeiro dia de trabalho, assim, no salão, eu ia só de final de semana, né, que eu tinha aula. E eu lembro que eu liguei o secador 220, não, 110 na tomada 220. Já começou bem. E eu queimei, o secador explodiu no salão, assim. E aí, eu lembro que eu falava, gente, eu era uma criança e eu me sentia tão responsável. Eu me sentia tão assim, sabe? Adulta, né? Autônoma. Aquele Sim, lugar. eu lembro que eu tava na sala de aula e a minha patroa me ligava, ela tinha me dado um celular na época, e ela me ligava perguntando se eu ia trabalhar e eu, sim, eu vou estar. Eu me sentia. Eu acho que isso se deu muito com o tempo. Eu trouxe muito dessa experiência. Eu queria me formar na L'Oréal, porque eu queria dar um diploma para minha mãe. Minha mãe não acreditava que beleza podia trazer retorno. Então, eu queria mostrar para ela que era um lugar meio, possível. um lugar promissor e que eu conseguia empreender. E aí eu passei na L'Oréal, ganhei bolsa, fiz cabelo na L'Oréal. Que legal. Eu lembro, eu falo pra galera que a galera na formatura foi para Paris, porque eles faziam um curso de visagismo com o diretor da L'Oréal. E é claro que eu não fui, né? Porque não tinha como, não tinha essa possibilidade. Mas eu ainda comento com a galera, com os meus seguidores, que depois isso se fez. Depois eu consegui ir para Paris com uma marca que me patrocinou e foi incrível. Então, toda essa experiência veio do público, eu acho mesmo, do público real que eu atendia todos os dias. E é muito incrível. Eu tive salão por 5 anos, eu fechei na pandemia. Foi quando eu comecei a fazer conteúdo para a internet. Então, tudo isso meio que gera uma experiência inesperada, digamos assim. Lógico que eu tive que aprender muito. Depois que a gente começa a criar conteúdo, a gente entende o quão responsável a gente tem que ser com a nossa empresa, com o nosso negócio. E eu aprendi isso depois, claramente, né? A gente vai bater na cabeça até hoje, mas... Enfim, vamos embora. As histórias conversam, né? Porque lá de trás, assim, eu também sempre gostei de comunicação, então eu entrevistava minhas primas. Se a gente tiver esse olhar, né, desde os pais, né, para essa criança e falar, essa menina vai para a área de beleza, essa daqui vai para a área de comunicação. A minha irmã fala que quando a gente era criança, eu não lembro muito bem, mas ela fala que ela lembra da gente dentro do banheiro, que é onde tinha os cosméticos, e aí eu apresentava os cosméticos pra ela, assim, esse shampoo aqui é pra cabelo cacheado. E ela falava, você já fazia a publicidade. Sem saber. Sem saber. Gente, agora, a gente comentou agora sobre isso, né, sobre a importância da beleza, né, e muita gente ainda coloca isso num lugar do tipo, é fútil, não sei se precisa mesmo. E esse programa, ele é muito para mulheres, tanto no Instagram quanto aqui, né, nas redes sociais. O meu público é muito feminino, né? O Calma, Você Não é Mulher Maravilha nasceu de um livro que já conversa com mulheres. Então, o que para vocês, assim, a importância da beleza, né, da maquiagem para o autocuidado também? Porque essa mulher precisa se olhar no espelho, né? E às vezes a gente não consegue se encarar. Então, é o batom, é esse cuidado com a gente, né? Seja com o cabelo, com a pele. Para vocês, o que é isso? Assim, essa questão do autocuidado, a importância da beleza hoje para a mulher? Eu acho que quando a gente fala sobre beleza, a gente fala sobre autoestima. E a autoestima faz parte da saúde. Sim. Então, quando a gente tem autoestima, a gente tem mais confiança, as nossas relações melhoram, a gente consegue se apresentar de uma outra forma para o mundo. Eu tenho total consciência de que o meu trabalho ele entra muito num lugar da representatividade, que é a partir do momento que eu estou dentro de uma marca, automaticamente eu estou representando várias outras mulheres. Por quê? Uma marca ela pode fazer uma base só para pele clara, mas dificilmente uma marca vai fazer uma base só para pessoas retintas. Então, se tem o meu tom, tem para vários outros. E existe uma coisa que é baseado na minha história e das pessoas próximas a mim, das mulheres próximas a mim, quando você é uma mulher preta e principalmente escura,
na sua primeira infância, o autocuidado ele vem como uma obrigação e não como uma opção. Então é assim, você precisa arrumar o cabelo porque você não pode sair desse jeito na rua. Senão você vai sofrer o dobro de racismo que você já vai sofrer se você sair bem. Você precisa passar creme porque você não pode correr o risco de estar com a canela russa se você estiver na escola. Então é sempre num lugar de eu estou te preparando para enfrentar o mundo. E nunca é num lugar de olha, você pode estar assim porque seu cabelo tem diversas opções. E eu acho que hoje em dia, conforme as gerações foram mudando, quando eu tiver uma filha, vai ser diferente. Mas eu tenho certeza que a minha avó fez com a minha mãe o que ela não queria que minha mãe passasse. E a minha mãe fez comigo o que ela não queria que ela tivesse passado. E eu vou fazer com a Maria Eduarda diferente para que ela não passe o que eu passei. E eu sempre me questiono Maria porque... Eduarda vai ser já o sua nome minha da filha. filha. Não, isso que eu ia filha que ela não perguntar. é minha filha. Quando eu tiver, E eu assim, pensei, será eu que é uma sempre falo sobrinha? desde Já é a os Maria 12, Eduarda. dos 12 anos que vai chamar Maria Eduarda. Já pensou se eu engravido na hora que eu vou lá parir, eu mudo o nome? Mas eu acho que vai ser Maria Mas Eduarda. eu vou Eu te acho que contar, não. só posso fazer um adicional? Claro. Uma vez eu entrevistei uma numeróloga cabalística e ela dizia que as crianças, né, a gente quando nasce, a gente escolhe o nosso nome antes. Então, esse nome chega pra nós, de alguma forma, Ah, então já é dela. então já é. Não, Que e as você minhas falou com uma bonecas chamam convicção. Maria Eduarda. Não é, Você isso falou com vai uma rolar. convicção tão grande que parece uma pessoa que já existe, Mas entendeu? ela existe em algum lugar e um dia Já deve estar chegar, aí. Caramba, eu tô entendeu? passada. Também. Mas aí, eu acho que eu tinha parado o quê? Calma. E você vai ensinar a Maria Eduarda. Mas isso. Que aí eu vou que ela ensinar a não Maria vai Eduarda que passar. ela tem o direito de ter o autocuidado como algo positivo. Aí eu lembrei. Eu sempre me questiono o porquê que quando pessoas pretas, sejam elas claras, e quando são mais escuras, isso reverbera ainda mais, por que quando a gente fala sobre beleza, a gente entra no lugar da futilidade? Porque sempre tem esse questionamento. Principalmente Ah, de mas não luxo. precisa tanto. E assim, a gente tem o total direito de viver. E eu sempre falo que eu estar na internet, a Angélica tá na internet, a Juliana Luzier, que é mais escura do que eu tá na internet, é uma reparação histórica. Porque a gente tá pegando de volta o que é nosso. Porque a beleza sempre existiu dentro de nós. Uma mulher preta que tem o cabelo crespo, ela tem a possibilidade de fazer diversos cabelos. E durante muito tempo da nossa vida, foi colocado numa caixa que o nosso cabelo era um problema. Aí, hoje em dia, você vê que várias pessoas estão colocando boca. Mas quando a gente tinha 12 anos de idade, a nossa boca era um absurdo. E O sonho das pessoas é essa nossas. boca. É. Exato. Eu nunca entendi a importância total do meu trabalho, porque eu acho que eu fui a maior hater, assim, de beleza na minha vida. Porque eu atendia em salão, eu falo pro pessoal, muitas vezes em entrevista, para amigos, eu falo que eu atendia as mulheres virada de costa pro espelho, porque eu não gostava de me ver. E eu, como a sua mãe, sempre deixei as pessoas bonitas, mas nunca cuidei de mim. E quando eu entendi que eu estava buscando um lugar onde eu nunca ia pertencer, que era uma pessoa padrão, que era uma pessoa muitas vezes com corpo, com rosto, com cabelo, que eu poderia alcançar, mas não, que não seria igual uma pessoa padrão, eu aceitei melhor. Um dia, desculpe, um dia eu estava numa reunião, isso não faz muito tempo, porque a galera acha que foi a Rihanna que mudou minha vida, mas a Rihanna Depois mudou a gente fala sobre pouco, mas... Eu brinquei, tá? Mas um dia eu tava numa reunião e eu entrei no elevador e uma menina veio correndo assim até mim. E ela falou: Angélica, desculpa, mas eu preciso muito falar com você, assim, eu não queria ser invasiva com você e tal, mas você mudou minha vida. Eu tô aqui hoje trabalhando para essa empresa, maquiando, incentivando outras mulheres por sua conta, por você. Se você não estivesse fazendo esse trabalho, eu não estaria aqui hoje. Eu não conseguia me sentir bonita, não conseguia me sentir confiante. E a maquiagem trouxe isso até mim. Porque eu também sou como você. Eu cuido das pessoas, mas eu nunca cuidei de mim. E eu tô aqui porque você me ajudou muito. E eu olhei para aquela menina e ela era muito parecida comigo. Ela era negra, ela era gorda, ela era crespa. E eu falei, tá, eu entendi. Agora eu sei o quão importante é esse lugar. E o quanto a gente tem que ser confiante, mesmo não estando bem. Tipo, eu sei que eu preciso colocar minha cara a tapa muitas vezes num lugar que não me pertence para dar oportunidade para outras meninas que vêm além de mim. Porque eu falo que, para além de ser... Eu queria muito ser conhecida como só uma maquiadora muito foda. Mas, para além disso, vem
toda uma história antes. Alguém que me vê, que me olha pessoalmente pelas câmeras, vê o que eu sou, eu não consigo fugir disso aqui. Então, isso aqui, se é isso que vai criar outras oportunidades, que seja. Eu falo que muitas vezes eu não me sinto confiante de, sei lá, fazer um chute para uma revista. É um lugar que eu não quero estar, vamos dizer assim. Mesmo sendo uma conquista. Porque não é confortável. Tá. Porque as pessoas julgam você. Até muitas vezes fazer uma publicidade e fazer collab com uma marca gigante é um risco. Porque as pessoas elas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de coisa. Eu entendo que eu vivo dentro de uma bolha e que fora dessa bolha o mundo é muito cruel, sabe? Eu já me estabilizei, eu já me senti confortável. Mas fora disso, eu sei que uma das primeiras publicidades que eu fiz com uma marca muito grande, nacional, eu recebi muito hate. Foi a época mais difícil da minha vida. Mas eu entendi, eu falei, tá vendo como é necessário pessoas como eu? Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer isso acontecer. E por mais cruel que seja, alguém tem que fazer. Sim. Então, quando eu olho alguma coisa que vai acontecer na minha vida, que vai ser gigante, para além do meu profissional, eu falo, realmente eu preciso estar ali, porque isso vai incentivar outras mulheres. Hoje em dia, a minha sobrinha tem 12 anos. Hoje em dia, as amigas dela querem ser como eu. Eu nunca quis ser como eu quando eu tinha 12 anos. Sim. Eu não achava ninguém como eu. Eu não achava ninguém como a Robi. Então, a gente tem que ser essa figura para as meninas se sentirem confortáveis, sabe? Eu falo para o meu público nos stories, eu falo, gente, você não é obrigada a se maquiar. Eu sei que maquiagem, muitas vezes, vem como obrigação. É horrível acordar meia hora antes. Pra muita gente, pra mim é ótimo, eu amo. Mas assim, eu também. Ai, pra mim é o meu momento, mas eu sei que é difícil. Tem gente que não gosta mesmo. Por que um homem acorda 10 minutos antes, coloca uma calça e vai? Porque na hora de fazer uma entrevista, se você não tiver com nada no rosto e uma menina tiver produzida, a chance dela é maior. Exatamente. E não é uma coisa tipo, ai, nossa, então o mundo que lute. Não, você tem que jogar esse jogo. Isso que você falou de não ser confortável, eu acho que entra muito num lugar também que às vezes na internet as pessoas colocam a maquiagem e a beleza como algo inalcançável. E eu sempre falo que tem que ser um momento seu com você mesma e não em busca de uma perfeição que não existe. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro tudo que é relacionado à pele. E pra mim tá tudo certo, eu não sou uma pessoa que eu sou tão focada no olho. Eu sempre faço um olho básico e eu vou viver. Se a gente não toma um cuidado, a gente quer fazer tudo. Então, eu aprendi a fazer a pele, agora tudo bem se você quiser aprender. Mas tá tudo bem se pra você a maquiagem ela acabar no corretivo. Tá tudo bem se pra você a maquiagem começar no corretivo e não na base. E tem que ser uma coisa gostosa. É muito mais fácil enfrentar o mundo. Ontem eu tava num evento, eu tava conversando com as meninas e as meninas estavam falando assim, o que você mudaria em você? Tipo, o que não te agrada, você mudaria em você. E eu tava caçando coisas assim que eu mudaria. Nada, amor. Maravilhosa. Olha, também ajuda, né, linda? Bem. Me deixa, eu falei, né? nossa, eu saí me sentindo linda hoje. Eu tô me sentindo linda. Eu não mudaria nada. Mas é que as pessoas têm dificuldade de encontrar qualidades. Quando a gente pergunta, a gente sempre fica pensando assim, deixa eu ver. Porque é como se fosse algo difícil. Agora fala de um defeito. Aí você já encontra começa de quando você pergunta, você fala assim, meu Deus, que pele linda. E a pessoa rebate de uma forma negativa. Não, eu falo assim, não tá boa não. Hoje tá ruim, não sei. Não, minha filha, você tem que falar que tá linda sim. E responder elogios, né? Eu tive um diretor no teatro que falava assim, quando alguém te disser, que roupa linda, fala, muito obrigada. Porque você a gente bota o defeito. Depois que eu fiquei careca, eu falei, amor, se eu não fiquei feia agora... Esqueça tudo. Não, gente, você não vai ficar feia nunca, jamais. Minha filha. E vocês falaram sobre essa questão, né, da cor e tal. Eu acho que, assim, estamos num caminho que ainda não chegou no mundo ideal, né, de olhar para isso. Tanto que, assim, eu hoje me lembro que, quando eu era mais nova, eu vou 43 anos. Eu falava, vou fazer, mas já estou com 43. As meninas alisavam o cabelo e tal. E hoje a gente vê um movimento muito contrário, que é maravilhoso também, assim, se meu cabelo é crespo, como é que ele fica bom? Como é que eu gosto de mim, né? E eu acho maravilhoso, a gente nunca tá contente com o que a gente tem. E a gente tá sempre se comparando com o outro. Então, como antes o liso, ou sei lá, o cacheado, eram o que a gente tinha de referência, então onde que encontrava o cabelo
bonito, crespo, até na TV, né? Enfim. Porque tinha um padrão do cabelo crespo bonito. É. Então, o cabelo crespo bonito... Ele não podia ser crespo, ele tinha que Não, ser ele cacheado. tinha que ser controlado ali. Ele parava no 3D. É. Quando ia pro 4C, já não existia. Exato. E tanto que muita gente, há 10 anos atrás, começou a fazer transição depois de muitas meninas aparecerem com cabelo cacheado. E aí elas Esperavam esse cabelo. Exatamente. O que ela tinha de referência era uma menina com cabelo cacheado, super longo, cheio. E quando crescia um 4C, um cabelo crespo, Sim. ela também não se identificava. Então, E vinha uma frustração. exatamente. Então, isso não quer dizer que a aceitação, no geral, ela não tá ligada muitas vezes a você. Sim. Ela tá ligada à expectativa de outra você coisa. gera, Sabe? E isso também é uma coisa a ser muito falada. O pessoal fala assim, como você tem tanta confiança? Eu falo, olha, quando eu percebi que o meu trabalho na internet ia trazer retorno pra mim, eu deixei de acompanhar todas as pessoas que não se pareciam comigo. Perfeito. Nossa, isso é muito real. Porque... Fazer uma limpeza, Exato, né? porque eu não vou ser a menina que acorda 4 horas da manhã. Sim. Eu não vou. Eu não vou ser a menina que lava o cabelo todos os dias. Pra poder finalizar todos os dias. Você entendeu? Então, eu busquei referências muito parecidas comigo. E hoje, olhando o meu público, que é muito parecido comigo, eu entendo que existe lugar. E que muitas vezes, você se comparar, você olhar pro outro e não estar feliz, é porque você tá olhando um lugar que às vezes não é o seu lugar. Sabe? E não que você não alcance isso um dia, mas que não seja naquele tamanho, acho que a gente vai alcançar de naquele formas momento. diferentes. Não vai ser naquele momento, sabe? Esses dias eu tava até falando nos stories da expectativa das pessoas sobre mim e sobre influenciadoras de beleza, principalmente pretas, gordas, que um menino me mandou mensagem e falou assim, nossa, você só tem essa bolsa? Porque eu vou no evento e às vezes eu tô com a mesma bolsa, tipo, 3, 4 vezes. Aí você pensa, aí você tem que contar até 80 pra falar, meu anjo. Querida, Deixa eu te contar uma coisa. Dior. Você sabe que bolsa é essa, querida? Não, é assim. Você tem Não, e Eu mesmo que não fosse, tipo, eu quero usar Não, essa. porque assim, né? eu tenho certeza que se eu fosse uma pessoa comum, que Eles não não tivesse perguntariam. uma vida social na influência, as pessoas Ninguém não perguntariam isso. Exato. Mas porque eu tenho que ter uma bolsa. Mesma eu coisa, a levo- roupa, né? evento. A Eu roupa. levo para um lado racial, que é, se uma pessoa branca está usando sempre a mesma bolsa, ela é minimal, consciente. ela é mínima. Ela é high-low, ela é consciente. Ela é Então, minimalista. Exato, ela não é consumista, ela é uma pessoa que ela consegue Não. viver com o básico. E assim, É isso quando aí. uma mulher preta que tá ascendendo na vida vai usar uma bolsa da Prada, da Dior, e vai descartar, chega em casa ela descarta? Aham. Ou usa num evento e depois vai ter outra coisa e não vai usar nunca Como mais? assim? Que ela já, né? E aí eu entendo que isso gera muita ansiedade em quem tá tentando ascender Óbvio. nesse meio. Porque a pessoa fala, meu Deus, se eu não tiver uma bolsa diferente pra cada evento... Eu passei por isso. Quando eu entrei para o universo do alto luxo, durante um tempo eu comecei a questionar a qualidade do meu trabalho pelo que eu conseguia transmitir com a minha imagem. Então, um exemplo. Se eu ia em um evento, eu pensava, eu tenho que talvez estar com uma bolsa de alto luxo, porque aí eu mostro propriedade. Ah, tá. E aí eu fui tratando isso na terapia, porque a gente hoje, é óbvio que a gente consome artigos de alto luxo, mas eu vou contar um exemplo. Ontem eu fui na Arezzo e estava em seio, eu comprei uma bolsa de R$184, amor. A bolsa impecável. E estou usando a bolsa para baixo e para cima. Mas antes eu ia pensar, nossa, mas eu não sei. Porque não tem, porque por mais que a bolsa de luxo ela não tenha ali um monograma, se você usa uma bolsa de luxo, às vezes no seu subconsciente você fala, não, eu tô entregando. E pra Tô pessoa segura, como a é. gente, Total. isso é óbvio que tem uma diferença. Não adianta ser hipócrita e É falar que isso não posiciona a gente num lugar. Porque isso não leva a gente além. Sim. Mas Porque a isso gente dá um precisa de outro mais impacto, que isso. óbvio. A gente precisa de muito mais do que isso. Mas isso traz uma certa confiança. Do tipo, eu vou chegar lá e as pessoas vão ver que eu sou parecida com elas. Sim. O mínimo possível, que é a marca. Porque o restante eu não sou nada parecida com elas. Então, isso não é pelo outro, muitas vezes. É pra gente se sentir ali confiante. Parar de se Nossa. auto-sabotar, né? Sim, um dia eu tava na Veste Casa, naquele saldão da Veste Casa, Sei. sabe?
E aí, é aquela loucura, é muito louco, tá? É, tipo, muito barato as coisas. Tem muita gente brigando por um lençol, assim, Meu Deus. R$5. É muito louco. E aí, eu tava na fila e a menina falou, meu Deus, que tênis lindo. Eu tinha vindo de um evento e eu tinha ido lá na Veste Casa. E aí, ela pegou e falou assim, que tênis lindo. De onde é? Eu falei, é da Gucci. E eu fiquei com vergonha. Porque eu olhei e falei, gente, aonde eu tava, isso não é nada, mas... Aqui já é muito Aqui já Entendeu? é. Então a gente tem que dar uma ligada na vida e falar, meu, às vezes eu não tinha R$180 pra dar numa bolsa da Arezzo. super. Nem na sale ou na promoção. Mas eu acho que tem um momento também, quando a gente começa a acender, que a gente vai entendendo aonde a gente quer investir o nosso dinheiro. Exato. Sim. Então, assim, o que eu falei da bolsa é... Hoje eu tenho a liberdade de comprar o que eu gosto e não o que uma marca precisa me oferecer. Sim. Em contrapartida, eu tenho outros gostos que eu não abro mão. Por exemplo, eu sou enlouquecida em roupa de cama. Enlouquecida. Todo ano, no mês de novembro, que chega a Black Friday, eu compro um conjunto novo. Que aí é uma roupa de cama que é mais cara. Sim. Só que é isso também. Você Eu acho que investe, a gente tem uma dualidade. Porque as pessoas, elas julgam quando a gente tem. E elas também julgam quando a gente não tem. Sim. Quando a gente não tem, é nossa, mas você não tem condição de comprar. E quando a gente tem, é nossa, mas subiu para sua cabeça. Hoje você não é mais a pessoa que você era antes. E as pessoas, elas precisam entender, e eu já falei isso. E que bom. E que Outras talvez vezes- você não seja mesmo, Não, né? e eu já falei que as pessoas precisam se acostumar a verem mulheres pretas em posições de destaque, bem financeiramente, tendo uma boa casa, porque isso tem que se tornar uma coisa comum. Porque as pessoas precisam parar de querer ver... Porque é isso, quando ela vê a mulher preta numa posição de destaque, mas que ainda tem um sofrimento, é mais confortável. É, lógico que é. Então é tipo, ela tá bem, mas ela ainda continua tendo um negocinho ali. Aham. Não, e é o tipo de preconceito que eu sempre falo. Não importa quem seja, mas uma pessoa branca, ela nunca vai Ela não vai ter... ser questionada por coisas mínimas. Não, e ela não tem a dimensão disso. Não. Assim, uma vez eu tive uma conversa que não tem nada a ver com maquiagem, assim, com uma mulher que era preta e tinha uma criança preta, retinta. E ela virou e falou assim, eu já entrei com meu filho numa bomboniere e tal, enfim, e eu peço pra ele não tocar em nada, porque senão alguém pode achar que ele tá furtando. E aí eu falei... E isso às vezes acontece com a gente. Eu fiquei É, super sim. emocionada no dia, porque eu falei, eu jamais teria essa ligação, Sim. porque eu não passei sobre... É muito louco E é isso, muito né? triste. Me arrepia, Sim. assim, de lembrar Sim. dela contando, Sim. sabe? E às vezes, falando É do muita pertencer, maldade, né? falando do pertencer, mesmo se às vezes eu falo pra minha irmã, a gente tá andando nos lugares e tal, e a minha irmã, ela fica muito brava com algumas situações mínimas, tipo, a gente entra na loja e a segurança fica atrás da gente. Ai, gente. E aí, eu falo assim, isso é porque eu tô usando uma roupa, uma bolsa de luxo, eu tô aqui arrumada, eu sou uma Sim. pessoa que tem uma certa relevância, e se eu reclamar aqui, vai ser resolvido. Aham. Mas e quando não é resolvido? E quando a pessoa... Eu conheço gente que nunca entra em loja de maquiagem, de roupa, porque sabe que não vai ser bem recebido, não vai ser bem visto. É aquela aparência de... Não, você não vai consumir isso aqui. Isso aqui não é pra você. Nem vem atender porque, Essa né? exclusão. Eu nunca sou atendida nos lugares. Quando eu chego no caixa, a pessoa fala assim: quem te atendeu? A minha irmã fica muito brava. Ela fala: ninguém atendeu a gente aqui. Então, muitas vezes, você estando num lugar de mais conforto, já é desconfortável. É. E eu não tô aqui pra desconstruir isso. Eu não vou chegar na loja e falar: eu quero ser atendida agora. Porque eu mereço ser atendida agora. Não, porque eu não tô desconstruindo nada. Eu não tô mudando nada, isso não vai mudar. O que muda é o meu posicionamento em relação a falar com as pessoas sobre isso. Porque é o mínimo. As pessoas não entendem essa relação mínima de uma mulher preta, um homem preto, num lugar que não pertence a eles, né? Não pertencia a eles. E que eu falo assim, gente, parece que o meu dinheiro, ele tem uma cara diferente. Parece que o nosso dinheiro, ele gera... tem um valor diferente. Pras pessoas, né? Muito... É cruel até, cruel. mas é verdade. Não deixa de ser uma verdade, sabe? Tem só uma coisa, porque você contou dessa situação da bombonière, e eu tenho duas situações que já aconteceram comigo no mercado. Uma, eu tava como se eu tivesse vestida agora, e aí eu tava num mercado bom,
Mas é isso também, eu acho que quando a gente não tá tão bem, o racismo ele bate na gente assim de uma maneira Mais cruel. muito dura. E Sim. às vezes ele não precisa ser dito. Eu estava num mercado, e aí eu tava com a bolsa, assim, em cima no carrinho, e aqui tava a minha compra. E aí eu não sei, eu fui pegar alguma coisa na geladeira, e a minha bolsa tava aberta. E eu ia pegar alguma coisa na bolsa. E eu falei, não, eu não vou pegar, porque a câmera tá aqui. E eles podem... Olha o nível. E eles podem Você achar pensa que eu tô... em tudo. E no final das contas, assim, eu não tava com o dinheiro contado ali. Aham. Eu poderia comprar o que eu quisesse que tava no mercado. E mesmo E se o você não racismo- for comprar. Exato, só que o que eu Sabe? tô falando é que o racismo, ele é silencioso e ele vai matando a gente nesse ponto. Tanto que Sim. você tá em alerta o tempo inteiro. Exato, e aí teve uma outra vez que eu estava de vestido, chinelo, básica. Eu fui no mercado, dentro de um shopping, tava com o Caio, meu amigo, e aí a gente foi passar, a menina olhou pra mim e falou assim, é pra aplicativo? Eu falei, não entendi, amor. Ela é pra aplicativo de comida, tipo iFood. Falei, não. Aí, só que é isso, né? Às vezes eu tô na paz e amor, às vezes eu tô um pouco... Eu falei pra ela, me tira uma dúvida. Como é que eu ia estar em cima da moto de vestido e de chinelo e sem a bag? Exato, não. Às vezes- Da onde você tirou na eu sua estou- cabeça Gente, que eu era de aplicativo? Às vezes eu tô de mão dada com meu marido na loja, a menina pergunta, você trabalha aqui? Então, a Celinha E não esteve- é errado. Eu não tô falando que uma pessoa não possa trabalhar num lugar. Não é, Sim. nossa, ser vendedora é uma Mas é o vergonha. tipo não. de... É o É que as tipo pessoas de... reduzem pessoas pretas na Você posição entende? só da Eu tô sua de servente. bolsa, eu tô de Isso, bolsa, eu tô de mão dada. Gente, meu marido fala, não é possível. É. Você trabalha aqui, você atende aqui? É o tipo de leitura que a gente ainda não consegue entender. Eu fiz um episódio com a Celinha, que também é uma mulher preta, e é uma amiga muito querida, e ela falou exatamente sobre isso, que ela chega num lugar e às vezes já acontece da pessoa chegar e falar, escuta, onde tá tal coisa? Daí ela fala assim, eu não sei, você não quer perguntar pra quem trabalha Ah, aqui? e olha, eu não sou do barraco da briga, não, mas não é todo dia que eu tô aqui. Então eu falo, às vezes eu falo, amor, eu tô com o uniforme da loja? Não dá vontade Então, de falar? Ah, gente, pelo não é amor de surreal. Deus, me Nossa, ajuda, né? É muito louco, assim. Eu sei que recentemente o que a gente passou foi que a gente estava num lugar e o cara. Não, e a gente fica em hotéis melhores. Sim. Isso daí, Ah, eu queria ter um gente. conselho. Isso daí, a gente fica em hotéis melhores, beira-mar, enfim. E aí eu sempre levo minha família. E aí a minha irmã foi entrar com meu cunhado pela porta da frente, eles estavam na praia. E aí o segurança parou eles. Onde vocês Barrou. estão? O que vocês estão fazendo aqui? Gente, a gente estava 2 dias no hotel, sabe? E aí a minha irmã, você tem que mostrar a identificação. Aí minha irmã, mas todo mundo aqui que entrou vai mostrar a identificação? Acabou Porque de só passar a um gente casal vai- aqui na nossa frente, Briga. loiro. Não, o hall tava cheio de gente. Por que a gente vai mostrar a nossa identificação? Então, são, assim, coisas mínimas. Porque todo mundo... E eu falo que não é pior pra quem tá cometendo o ato. Porque, às vezes, é uma pessoa preta que tá ali preparada pra aquilo. Pra fazer isso. Ela foi educada a fazer aquilo. Mas ao redor. Porque todo mundo tá te olhando de um jeito como se você fosse um criminoso. É. Sabe? Nossa, olha, pararam eles ali. É. Será que... E, gente, a gente Você não tem o fez direito nada, nem de ir e vir. Como assim? Porque eu vou entrar pela porta de um lugar que eu não tô hospedado, sabe? Pode acontecer, mas, por Porque favor, tenha sensibilidade. Isso é cruel, É cruel. sabe? Era a primeira vez do meu cunhado viajando, por exemplo, ficando no hotel. E aí, sabe, você não tem boas experiências, você não quer mais estar naquele ambiente. Porque você não se acha... sente pertencente. Exatamente. Eu queria só deixar um conselho de coisas que aconteceram comigo. Quando eu comecei a ter ascensão financeira e que eu comecei a frequentar outros lugares, principalmente lojas, às vezes acontecia de eu perceber que a vendedora, o vendedor, estava questionando a minha possibilidade de pagar. Então, às vezes eu antes chegava na mesmo loja de e a pessoa falava assim, Jesus. eu falava, eu Isso é quero muito provar louco. isso aqui. A pessoa falava, mas tem esse aqui da promoção. Ai, sim. E eu falava, tudo bem, Anjo, mas eu quero provar esse E ser aqui. uma mulher gorda, que às vezes a pessoa fala, Não, não, mas- mas esse não te serve. Mas quem disse que é pra mim? Mas aí, o que E quem tem que acontece? saber é você. Às vezes acontecia de eu ir na loja, eu ia comprar uma coisa só, e quando eu percebia que a pessoa estava duvidando do dinheiro que eu tinha, eu comprava mais para poder comprovar que eu tinha esse dinheiro. E eu vou te dar um conselho. Você, independente da área que você trabalha, e principalmente você, mulher preta, que está entrando em ascensão agora,
guarde o seu dinheiro e não faça isso, porque você não precisa provar. Porque no final das contas, essa pessoa que está sendo cretina e racista, ela vai ganhar uma comissão maior com o teu dinheiro. Então hoje, eu não faço isso mais. Eu saio. E às vezes eu pego e falo, quer saber? Não vou comprar mais. Eu saio. Ou então eu falo, eu quero ser atendida por outra pessoa, por favor. Porque ela está sendo inconveniente. Eu acho que a gente tem que devolver o desconforto às vezes, porque... Gente, é um assunto que rende demais, tá Rende, vendo? é. Porque Mas se a gente fosse se a gente contar fica histórias e histórias, não, e que eu acho que tem que ser falado mesmo, assim, todas as vezes que a gente entra nesse lugar, eu fico indignada, porque vai muito da criação de cada um também. Eu não cresci nesse preconceito, então pra mim, assim, meu melhor amigo é um homem preto, então não tem isso, sabe? Mas ainda acho que estamos, graças a Deus, caminhando por um caminho, sim, mas ainda falta muita coisa, muita coisa, assim, né? Para que isso melhore de fato, que as pessoas entendam. Sempre vai ter uma pessoa cretina, como ela diz, que vai ainda ter o preconceito e avaliar qualquer coisa, enfim, por conta de uma cor. Bom, dito isso, eu estava vendo aqui o meu roteirinho e tem uma pergunta que eu sempre, já sigo vocês, então sei que vocês são muito autênticas, né, em tudo, até na fala, inclusive. Mas a gente tem muitas tendências, né, enfim, não só de maquiagem, de moda, beleza, tal. Como é que vocês conseguem encontrar esse lugar? Porque é difícil, né, a gente ser autêntica em meio a essas comparações ou mesmo a tanta tendência que até a gente comentou ali, sobre o marrom, né? Não, vamos passar o marrom, porque marrom combina com a minha cor de pele. Não, talvez eu não queira, eu queira outra cor. Então, como é que vocês conseguem essa autenticidade? Eu acho que isso é o que diferencia a gente, né, do mercado e o que posiciona a gente. A gente não aceita ser alvo de coisas que foram destinadas pra gente. Eu falei pra você, né, que eu não gosto de usar sombra dourada, por exemplo. A gente não é o estereótipo do que a sociedade quer. Exato. A gente... E eu acho que isso tá muito ligado à personalidade. Não tem como não escutar, sei lá, pagode e não lembrar da Roberta, entendeu? Então é muito sobre o que você... não tem como escutar do Keza e não lembrar dela, amor. Então, porque, sabe, tipo assim, dá licença, meu nome é Roberta Freitas, sabe? Eu acho que isso é o que envolve as pessoas e o que traz ali a confiança da gente estar sempre mostrando o que a gente sabe fazer sem medo. Sim. Usando, sei lá, produtos de alto luxo ou de produtos baratinhos, ou sendo... Eu acho que a linguagem, o acolhimento, tá muito mais ligado ao que a pessoa quer ver de você. Eu falo às vezes nos meus stories que eu não tô bem, mas as pessoas querem que eu vença. Tipo assim, elas querem, elas não, você vai vencer porque a gente quer ver você lá. Então, assim, isso impulsiona o meu trabalho e isso me tira um pouco da caixa do tipo, não, eu posso ter uma ideia maluca aqui, eu posso falar sobre isso, porque eu tô no meu lugar, assim. As pessoas sabem que eu sou a pessoa que vai falar alguma besteira ou vai, enfim, questionar alguma coisa ao longo da vida e ela vai entender, ela vai falar, nossa, ela tá falando isso porque no passado ela fez isso, isso e isso. Ai, nossa, realmente, ela tá evoluindo, ela tá num lugar hoje de conforto, mas ela não estava num lugar de conforto. Então, é muito pela história, não é pela... Pessoas que me conhecem hoje, elas buscam essa história. E pessoas que me conhecem há muito tempo, elas sabem dessa história. Sim. E é isso que me liga à beleza. É porque as pessoas querem me ver. Às vezes eu coloco nos destaques algumas coisas que são bem antigas, assim. Tem destaque de 2020, quando eu comecei. E eu falando de desejos que eu tinha, que já se realizaram e eu nem lembro. Olha, porque a gente vai vivendo e a gente não sabe, muitas vezes, aproveitar tudo que a gente tá vivendo. E as pessoas conseguem, elas fazem questão de me lembrar. Elas tiram print e falam, nossa, Angélica, olha, você falou aqui. Olha que legal que você tá fazendo hoje, você tá com essa marca. Os degraus que a gente vai subindo, a gente não valoriza, exato, né? E eu eduquei o meu público ao longo de todo esse tempo a entender que a minha evolução não era uma coisa ruim. Hoje, por exemplo, eu falo que trabalhar com marcas é mais satisfatório para as pessoas que me acompanham do que para mim.
Porque às vezes elas falam, meu Deus, você tá ganhando de uma marca que muitas vezes você falava, você sonhava em ter um batom. E hoje você, para além de ter um batom daquela marca, você trabalha com aquela marca. Você recebe daquela marca, você é parceira daquela marca. Isso é muito satisfatório. Isso parece que é uma conquista, muitas vezes, que preenche mais o outro do que a mim mesma. Tá. Então essa história, tudo que envolve a minha vida, as minhas vivências, faz parte de Angélica hoje. Então se eu aparecer assim com os cílios lá na testa, na sobrancelha, a pessoa ela vai entender que, nossa, olha, em 2019 ela já usava isso e ela só tá retomando, assim, é só um momento. As pessoas, elas querem acompanhar ainda mais isso e elas entendem, eu acho. Então, esse conforto de estar no meu ambiente, na minha comunidade, deixa com que eu saia mais, assim, da minha casinha, me desafie mais. Explore mais, assim. Eu acho que é isso. E eu tenho uma fala que minha mãe sempre me falava, que é: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu já tive muito tempo perdida e sozinha nessa internet. E hoje eu tenho... O que as pessoas veem na internet sou eu, mas existe toda uma movimentação de pessoas junto comigo para que isso aconteça. E eu acho que hoje eu estou no meu melhor momento porque eu tenho pessoas muito leais do meu lado e que me impulsionam a chegar aonde eu quero. E quando eu entrei para o universo do alto luxo, eu acho que em algum momento eu me perdi, porque eu tentei me encaixar numa coisa que não era minha, não que o alto luxo não seja meu, mas eu achava que eu não podia rir tanto, que eu não podia mostrar tanto da minha vida, que eu tinha que ser quase uma coisa low profile. Em algum momento isso me afastou do público. E aí agora que eu estou voltando, e muito pelo que minha equipe me fala também, eu vejo que as pessoas, elas gostam de mim pelo que eu sou e pelo que eu tenho para mostrar. Então, assim, eu sou isso aqui. Mas, por exemplo, para chegar aqui, eu tava com uma toalha aqui no pescoço, sabe assim? E às vezes mostrar os bastidores faz com que as pessoas, elas se sintam mais pertencentes na sua vida. E eu tenho uma coisa que é: a minha vida pessoal, ela é muito fechada. Então, eu não apareço quando eu não tô bem, porque eu ainda acho que a internet, às vezes, ela pode te massacrar ao invés de te apoiar. Mas o meu maior papel é levar a autoestima para todas as minhas seguidoras, e no sentido delas entenderem que elas não precisam ser como eu, para elas terem a autoestima delas bem estabelecida. E eu tenho várias mulheres como eu que falam: poxa, você me inspira muito, eu consegui usar tal roupa porque você usou. Mas acho que um dos dias que mais me pegou também, que aconteceu recentemente, foi quando eu fui dar uma palestra num evento sobre tecnologia e beleza, e uma mulher branca, padrão, médica, bem-sucedida, me mandou um texto no direct falando que por muito tempo ela precisou performar uma autoestima. E depois que ela me ouviu falar, ela entendeu que ela podia ser só ela e que ela ia parar de se esconder. Então isso para mim é muito valioso. E assim, eu já tive conteúdos que viralizaram, mas eu não sou uma pessoa que viraliza o tempo todo. E depois que eu entendi que o meu trabalho não é só sobre viralizar também, isso me deu muito mais segurança. Sim. Então, se um vídeo bate 100 mil visualizações, amor, eu tô muito feliz. Mas hoje, se o vídeo bateu 7, eu continuo muito feliz, porque 7 mil pessoas assistiram e, de alguma forma, elas foram tocadas. E aí, isso é um conselho que eu te dou para você que está gerando conteúdo. Essa conversa Entenda que nem sempre o seu conteúdo vai precisar viralizar. E eu tenho uma coisa que eu sou muito autocrítica e muito sensitiva. Então, quando eu posto o conteúdo e eu tô feliz com o que eu entreguei, hoje em dia isso já é muito bom. Antes eu ficava: meu Deus, mas precisa. E isso vai matando a gente aos poucos. Eu acho que quando a gente vai soltando, o negócio ele vai vindo. Ele vai, E ele vai chegando. Quando a gente faz o conteúdo para pro Pro nosso nosso público, que eu penso assim, eu sei que eu tenho várias carinhas na minha DM, na minha vida de influenciadora, que eu vejo ali todos os dias. Sim. E toda vez que eu faço um conteúdo, eu vou postar um conteúdo, eu penso nessas pessoas, assim. Eu falo: essa pessoa vai ver, será que ela vai gostar? Será que... Eu não penso, tipo, no além. Porque o além, muitas vezes, também é cansativo. Muito. E também é muito Muita pesado. cobrança, E também você precisa justificar para novas pessoas quem você é, mostrar o seu trabalho de novo. E, enfim, isso tudo demanda de uma entrega muito maior sua. E quando você tá no seu espaço, quando você faz... seguro. Exato. Quando você faz aquilo pra você e pra quem te acompanha realmente,
é muito mais genuíno, assim. A Bruna Tavares esses dias deu uma entrevista e ela me citou, ela falou, uma vez eu tava conversando com a Angélica e ela falou que não faz o conteúdo pro algoritmo, ela faz o conteúdo pra ela. Isso, e ela faz o conteúdo pensando no que ela quer naquele momento. Não porque uma coisa tá com a tendência forte, ou porque um produto tá bombando, ou porque um hack de maquiagem, nossa, todo mundo tá fazendo, challenge, nananana. Eu não sou essa pessoa. O challenge, entendeu? eu admiro muito quem faz. Palmas pra vocês, minhas amigas, porque eu fico chocada. Mas, Eu não ia conseguir. exato, mas em algum momento, o seu conteúdo vai ser a tendência. Você entende? Porque a gente vai girando o tempo inteiro. Então a gente não tem que buscar. Porque enquanto a gente tá fazendo, aquilo tá acontecendo. E eu acho que é muito legal a gente ter conteúdos também que são atemporais. Então, por exemplo, a gente falou de uma base hoje, que talvez a pessoa possa pensar em comprar essa base daqui 2 meses. Aí ela vai falar, eu vou voltar lá naquele vídeo da Angélica e da Roberta Exato. e eu vou ver o que cada uma falou. Exatamente. Isso é um conteúdo que você consegue assistir daqui Eu tantos falo que a anos. gente é uma vitrine, a gente é uma biblioteca. As pessoas, elas precisam estar ali no momento que elas têm dúvidas, muitas vezes. Meu Deus, eu vou fazer um delineado agora, eu não sei. Eu vou, ela ensinou um jeito bem facinho de fazer. Eu quero uma base nova. Ela vai lá fazer. Porque às vezes a gente se sente muito pressionado por conta do consumismo, as pessoas falam muito, isso gera consumo nas pessoas. Mas eu tento explicar também para o meu público que eu ganho muitas coisas. Super, então, o sim. consumo não vai partir de mim. O E consumo que é uma E esse é o seu consequência trabalho, dos né? outros. Enfim, você tá ali pra Então, assim, mostrar. você tem que saber o que é legal pra você. Você não precisa ter 300 batons. Eu tenho 300 batons. Sim. Mas é Entendeu? humanamente impossível uma pessoa que não trabalha com beleza Exatamente. ter a quantidade de produto que a gente tem. Gente, assim, os produtos chegam porque o nosso papel é testar e levar para vocês a apresentar. informação. E aí, a marca também, ela tem todo o planejamento. Então, às vezes, é um press kit muito grande para chamar a atenção do público. de Então, propósito, a nossa seguidora mais escura vai ficar interessada, como a nossa seguidora mais clara. Sim. E tem uma outra coisa também, que depois que eu entendi isso, me ajudou muito, que é... Às vezes, a gente mostra produtos que são mais caros. E o universo da beleza, ele precisa de um investimento. Tem pessoas que me acompanham que elas podem ganhar só um salário mínimo. Elas não vão comprar o produto no dia que eu mostrei. Elas vão comprar o produto daqui 2 meses. Mas o meu conteúdo fez elas terem a convicção de que aquele é um produto bom que ela pode investir. Isso é maravilhoso. Essa é a maior lição que eu tenho, de Ela apresentar juntar. de tudo pro meu público. Ser eclético, né? Exato. Porque a escolha tá na mão da outra pessoa. Sim. A internet hoje e o meio que a gente trabalha tem muita gente, muita. Tem muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, para você segurar um público ali, é mais difícil. E se você for um personagem que faz várias coisas ao mesmo tempo, sem ter uma convicção, Fica difícil manter. fica difícil. Eu saio na rua e as pessoas fazem assim, tchau. Tipo, ou senão elas falam, grava um vídeo aqui, manda tchau pra minha filha. Ai, que bonitinho. Porque é isso que liga a gente às pessoas. Às vezes nem é o batom. Eu recebo mensagem de pessoas que falam assim, gente, eu não tenho uma maquiagem, mas eu amo os seus vídeos. Sim. Nossa, Eu é muito amo engraçado quando as emoção, pessoas... né? Ou quando o homem comenta, eu não entendo nada, mas eu assisti tudo. Eu já te conheço, né? Eu acho que é isso que faz o trabalho valer a pena. Que você fala assim, não, realmente, eu cheguei num lugar onde eu tô sendo conhecida não por um produto, mas pela minha personalidade. E as pessoas, elas querem estar próximas à Angélica, Isso. não a um produto. E o que vocês falaram sobre os números é muito real, porque eu sempre falo isso. A gente tá tão acostumado com o superlativo, então assim, 1 milhão, 20 milhões, ok. Cara, outro dia a gente foi olhar os números do podcast, logo no primeiro mês tinham 100 pessoas seguindo no Spotify. Eu falei, tem muita gente, porque são 100 pessoas interessadas em saber quando tem episódio novo. É muita gente, pelo amor de Deus, gente. A gente não tem que se acostumar que é só 1 milhão, Não, 3 coloca milhões. 100 pessoas aqui, não cabe. É uma sala de cinema, é um Entendeu? teatro, entendeu? É muita gente. Então a gente tem que valorizar. E para quem faz conteúdo, né? Se você tá assistindo a gente também faz, desencana, simplesmente faça aquilo que tem autenticidade e porque continue. o difícil é isso, o difícil é essa Constância, esse crescimento, que ao longo dos anos você vai olhar e falar, nossa, tá vendo? Eu fiz uma coisa legal, eu construí realmente uma relevância. Me vejo naquilo, né? Me sinto autêntico, Porque se verdadeiro. você fica oscilando em relação, não, vou ficar 1 ano sem fazer
Ai, não entregou, não vou fazer mais. Ai, não entregou, eu vou apagar. Não, se você ficar preocupada em entrega, esquece. Não dá. É Não. terapia. Enlouquece. Não, eu também sou Ai, essa falou que em faz terapia, e tá eu tudo acho bem. ótimo Totalmente. também, tá? Trabalhar e fazer terapia é tudo. Faça terapia. Hoje eu pinto cerâmica, menina, eu sou uma nova mulher. Ah, eu vi, achei bárbaro. Eu Uma que acho você fez maravilhoso. recentemente. Eu falei, gente, coisa linda. E tô arrasando, tá? Eu Acho que amo. foi final de semana passado, Sim, não lembro. gente, que e eu vi. faço de sábado. Então, e a minha aula é 9 horas da manhã. Só que é completamente diferente você Aleatório. acordar cedo pra treinar. E você acordar cedo pra fazer uma coisa que você ama muito. Então, eu acordo cedinho, vou, faço a aula. Mas é sério, é muito bom. E eu tenho mostrado isso para elas também, porque quando eu entrei para cerâmica, eu percebi que é um universo que pessoas pretas, em sua maioria também, não transitavam, sabe? Assim, outras muitas atividades, né? Como às vezes até a própria atividade física. Sim, Também. com certeza. Para vocês, né, empreender, a gente sabe que não deixa de ser, porque a gente toma conta aí do nosso CNPJ. Sei que tem muita mulher que está insegura. Eu sou uma mulher de 40 a mais, então eu dei uma guinada depois dos 40 anos. Inclusive, nos 40 anos eu decidi sair da TV, e assim, não quero mais. Eu estava há 11 anos na TV Globo e decidi sair, porque eu queria fazer outras coisas. E eu vejo muitas pessoas, né, conversando com a gente, assim, que estão nesse lugar. Então, essa nossa conversa também fala muito sobre isso, né? Da gente mostrar que a gente é capaz. E a gente tem muitos medos, né, em volta, e não sei se vai dar. Eu falo assim, não é sobre coragem, é sobre vontade, e vai. Então, vejo vocês também nesse movimento, né, que aos poucos estão fazendo a história de vocês desde lá de trás, mesmo que vocês nem tivessem noção, pequenininhas lá no esmalte, a outra já trabalhando no salão. Mas a gente tem que incentivar, porque hoje em dia as mulheres estão no mercado de trabalho, diferente de antigamente, das nossas avós, das nossas mães. Então, recadinhos aí para quem está assistindo a gente, quer entrar no mundo da beleza, por onde começo? O que eu faço? Uma vez eu escutei uma frase que a gente fez quando a Oprah veio para o Brasil, ela deu uma palestra muito incrível. E ela falou uma coisa assim que eu fiquei tão impactada, eu nunca esqueci aquilo na minha vida. Ela falou que quando ela era pequena, a avó dela tentava ensinar ela as atividades domésticas, porque era o que ela ia passar para a vida. A mãe dela aprendeu, a avó dela aprendeu, a bisavó aprendeu. E comigo foi assim. A minha mãe sempre falou, Angélica, você tem que aprender a limpar isso aqui, você tem que aprender a cuidar de crianças, você tem que aprender a lavar um banheiro, porque esse é o seu destino. Se você não fizer isso, você não vai ter oportunidade. E quando ela falou assim, que ela olhou para a avó dela estendendo a roupa, e a avó dela falando, você não sabe fazer nada, você tem que aprender a lavar roupa, a estender a roupa, a fazer os trabalhos domésticos, ela falou, eu não vou ser essa pessoa. Eu nunca vou estender uma roupa. Eu vou estender uma roupa por livre e espontânea vontade, eu não vou fazer esse serviço. Eu não vou prestar esse serviço. E aí eu entendi que eu olhava a minha mãe falar aquelas coisas e eu falava, mas eu não quero fazer isso. Não faz parte de mim. Eu não quero ser essa pessoa. Então, e aí eu aprendi que o questionamento sobre mulheres também é uma coisa que a gente tem que se perguntar, do tipo, você não pode deixar uma pessoa te questionar. Você não pode pensar, será que realmente essa pessoa tá certa? Será que eu sou capaz de fazer isso? Porque isso vai acontecer muitas vezes. E é aí que você vai cair. Sim. É aí que você vai olhar para o seu ambiente, para a sua empresa, para o seu negócio, para os seus planos, que ainda nem aconteceram, e você vai falar, será realmente que eu tô fazendo papel de ridícula ou será que eu tô construindo alguma coisa? Não deixa as pessoas te questionarem. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei um vídeo foi em 2017. E eu queria postar no YouTube. E eu tava com uma cliente e eu mostrei o vídeo pra ela. E ela falou, ai, você não tem jeito, você não... Ai, você faz umas coisas com a boca. Você precisava validar ali a sua... E aí eu... realmente, eu acho que ela tá certa. Então, Mostrou o pra pessoa será, errada. pensar que será... Eu fiquei, será realmente que ela tá certa? E eu nunca levei aquilo à frente. E hoje, sabe o que eu penso? Eu falo, se eu tivesse começado antes, olha... Eu tava muito mais experiente, eu tava muito mais cascuda. Mas tudo tem hora certa Sim, também, né? Óbvio, tudo deu certo. Mas eu penso que por uma pessoa, por um questionamento, eu não fui em frente. E eu me questionei durante anos. E isso me abalou ainda mais, abalou a minha autoestima, abalou a minha confiança como empresária, como mulher, como, enfim, uma pessoa não padrão.
E as pessoas não podem fazer isso. Não Porque tem esse muitas vezes direito. você não serve realmente para aquele ambiente, para aquele lugar, para aquela empresa, para aquela profissão. E eu vejo mulheres depois de 40 mais, 50 mais, querendo mudar de área para fazer o que elas sempre sonharam. E façam, porque o será não vai levar você E a outra, lugar às vezes nenhum. a gente faz, dá errado e tá tudo bem também, Tá né? A tudo gente vai bem, errar. é a e assim, experiência. tá É a certo, experiência. Eu não consigo ver os meus vídeos de 5 anos atrás. Eu falo, meu Deus, olha Mas é maravilhoso. a qualidade, a pessoa, o A gente se linguajar. assistir, porque a gente vai mudar. Se a Exato. gente se assistir hoje, né? O que a gente tá gravando aqui, daqui a 5 anos, você fala, nossa, eu Meu faria Deus. totalmente diferente. Exato. E é olhando por esse lado que a É. gente fala, olha o quanto eu evoluí. É maturidade. Sim, incrível. Eu vou voltar no que eu falei lá no início, que é sobre a autoestima. Sim. Para tudo que você for fazer na sua vida, tenha a sua autoestima muito bem trabalhada. E a autoestima não é só você se sentir bonita, é você ter a confiança que você tem propriedade naquilo que você faz. Falar sobre beleza, como é meu caso, exige estudo, tempo, dedicação, como qualquer outro trabalho. Uma coisa que a minha mãe sempre me falou, desde que eu sou assim, um neném. Conhecimento é a única conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Verdade. Então, a partir do momento que você tem conhecimento e propriedade no que você faz, você vai conseguir ir para onde você quiser. Eu sou uma pessoa que eu sempre sonhei muito, muito. Eu sonhei muito com a vida que eu tenho hoje e já sonho com a vida que eu quero ter. E eu sempre falei que eu cocriei as coisas. E sonhar, de alguma forma, me impulsionou a estar onde eu tô, porque eu nunca fiquei parada. E eu sou muito persistente. Então, se eu coloco na minha cabeça que eu quero alguma coisa, eu vou até o final. É fácil? Claro que não. Mas quando acontece, é muito bom. Eu sempre celebro as minhas conquistas. Eu sempre falei que eu nunca ia pautar a minha vida na narrativa da dor e do sofrimento, porque eu sei o quanto foi e o quanto é difícil me manter onde eu tô, porque eu achava que o difícil era chegar, mas o difícil é você se manter. É você conseguir se reinventar várias vezes dentro do mesmo negócio. Outra coisa, quando você começar a ter sua ascensão financeira, guarde dinheiro. Porque quando a gente não tem e o dinheiro chega, a gente fica muito emocionado. Então é normal que a gente queira comprar tudo que a gente nunca teve. Só que teve uma época da minha vida que eu queria muito comprar uma bolsa de luxo. E aí um dia, uma mais velha minha virou pra mim e falou: mas será que compensa você gastar hoje 30 mil reais numa bolsa antes de você ter um carro? E aí isso mudou a minha maneira de pensar. Porque, volta no que a gente estava falando, aquilo naquele momento não era para mim, era só para eu me provar para o outro. Então, estude, tenha conhecimento e trabalhe a sua autoestima. Ter a autoestima muito bem estabelecida vai te levar para qualquer lugar do mundo. Quando você chega num lugar com a certeza de quem você é, não tem ninguém, amor, que vai poder te diminuir. E não aceite as coisas calado. Eu acho que assim, eu já passei por muitas situações onde eu não entrei em polêmica, porque eu sabia que ali eu não poderia me defender. Mas hoje em dia, é o que a Angélica falou, a gente devolve o desconforto com o desconforto. E é assim. Exato. Eu acho que pra gente poder se posicionar, a gente tem que chegar num lugar. Óbvio. A gente não nasceu num ambiente onde a prospecção foi nos dada. A gente não nasceu num ambiente onde a confiança foi nos dada. É uma coisa que a gente construiu e foi aprendendo. Exatamente. E assim, não adianta a gente querer ser alguém lidando com problemas da maneira mais agressiva possível, Super. sem crescer antes. Com certeza. Hoje, é claro, a gente tem um nome, a gente consegue se posicionar, a gente consegue ter opinião, porque a gente chegou num lugar. Exato, é uma construção. E aí é por isso que eu falei. Muitas vezes eu não falava, mas hoje eu já tenho a condição de devolver o desconforto. Exatamente. E uma outra Mas coisa. muitas vezes você vai engolir Super. e vai embora. Que aí a gente ter também a noção. Mas uma coisa também que eu faço muito é invista no seu trabalho. Então, eu, por exemplo, não tenho, sei lá, tantas bolsas. Eu não compro tantos artigos de luxo. Mas eu invisto em diária de gravação. É você entender o que compensa para você. E quando a gente passa a investir,
Porque quando a gente não tem dinheiro e o dinheiro chega, a gente também tem medo. Exato. Durante muito tempo eu ficava assim, meu Deus, mas durante quanto tempo esse dinheiro vai permanecer na minha mão? Porque não é um trabalho CLT, que você Exatamente. sabe que todo mês você vai receber. Exato. E aí eu entendi que o investimento no meu trabalho começou a me trazer mais trabalho. E aí você vai criando posicionamento e credibilidade. Quando eu fechei o salão e eu me inseri na criação de conteúdo, muito assim, genuinamente, sem nenhuma pretensão, porque eu achava que isso era uma coisa muito maior do que eu imaginava. Eu achava que você tinha que ter milhões de seguidores, eu achava que você tinha que ter um posicionamento muito bom, eu achava que você tinha que ter dinheiro. E quando eu comecei a criar conteúdo e as pessoas começaram a vir até mim, a única coisa que eu pensava era, se eu tô conseguindo evoluir depois de... Eu tô chegando nos 30 anos, eu tô num mercado muito competitivo, eu tô num lugar onde todo mundo quer fazer esse trabalho. Aqui tem uma falha grande, aqui tem um buraco muito fundo. E aí a gente aprende a preencher aquele buraco. A gente aprende a comunicar da nossa maneira, com a nossa identidade, o que está faltando. E é aí que as pessoas começam a te acompanhar e a querer saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Eu comecei a fazer publicidade com 3 meses de internet. Eu não sabia o que era gerar uma nota. Eu não tinha MEI, eu não tinha... Eu não sabia, eu não tinha ideia. As pessoas falaram, faz um vídeo por R$600. E eu falava, meu Deus, um vídeo é R$600? Às vezes eu ganho R$600 no mês. Nem a ideia de cobrar. Às vezes eu lucro R$600, sabe? Eu lembro que eu dividia a marmita com as meninas do salão. A gente dividia uma marmita em 3. Então a gente olha aquele ambiente e você tem que ter a maturidade de entender que aquilo não é o momento, que você precisa construir. Você precisa construir o ambiente, você precisa construir uma equipe, você precisa construir um lugar onde você vai ser profissional. E que aquilo não é eu tô agora aqui fazendo isso e depois eu vou fazer outra coisa. Porque é o seu trabalho. É o seu trabalho. É o seu trabalho, você tem que levar como um trabalho, você tem que se comunicar como um trabalho, você tem que conversar com os fornecedores, com os clientes, com as marcas, tendo em vista que aquilo é o que você quer fazer da sua vida. Sim. Quando eu comecei a fazer conteúdo pra internet, no meio da pandemia, que eu tinha fechado o salão, eu falei, eu não quero voltar pro salão e cobrar R$30 pra fazer uma maquiagem. Eu quero ter um nome. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem, não, eu vou maquiar com ela porque eu tenho R$30. Eu quero maquiar com a Angélica Silva. O que nunca aconteceu, porque eu fui muito além disso. Eu fiz muito mais do que isso. Hoje é inestimável. Sim. Esses dias eu fiz um vídeo pro TikTok e eu tava falando que eu ia atender uma cliente que era muito querida e eu abri a minha agenda pra atender a filha dela que ia fazer 15 anos, era o sonho da filha dela. E aí eu perguntei pras pessoas, eu falei, gente, eu não sei nem quanto cobrar. Porque pra mim, hoje não é... Eu não vivo dessa renda mais. Eu não vivo mais. E é muito incrível. Porque eu ia rezando de Barueri até o Morumbi, com 1/3 na mão dentro do ônibus, pra ter cliente. E hoje, se eu falar, gente, eu tô com a minha agenda aberta, eu vou atender. Eu posso cobrar o quanto eu quiser. Então, a valorização é muito pessoal. É muito do que você quer entregar. Eu tenho que ter uma boa bancada com produtos de luxo pra atender. Legal, mas isso vai muito além de ter uma boa bancada, de ter bons materiais. Isso é o que você tem a oferecer. Quando eu viajei e quando eu chego em outros países ou em outros lugares e as pessoas falam, você é Angélica Silva. Eu falo, caramba, realmente eu sou Angélica Silva. Às vezes nem eu tenho a noção assim, do quanto isso alcança. O quanto isso é precioso. Sim. E você tem que tornar o seu negócio precioso. Tem que aonde ninguém segurar. Aonde ninguém vai fazer o que você faz. Num lugar onde todo mundo faz tudo igual. E esse é o seu diferencial. Você vai se manter ali por isso. Pela genuidade. Nem pela verdade que você transmite. Deu uma confusão agora. Pela verdade que você transmite. Eu acho que é isso. Tá muito bom, gente. Olha, temos um quadro aqui que se chama PPP, que é Pesque a Pergunta do Público. Eita. Obviamente, fiz perguntas ao público, né, sobre vocês, o que eles queriam saber. E aí a gente vai brincar aqui do ladinho. Vamos lá? É em pé, tá? Vamos. Eu espero que vocês sejam boas de pescaria. Olha o meu português. Sejam boas de pescaria. Eu vou ficar no meio, aí fica uma de cada lado aqui.
Vocês já viram isso, né? Já, eu amava. Então, isso aqui, minha filha, só que tem um problema. Esse não tem O imã. Tá. Ai, meu Então é Deus. raiz, tá? Daí Daí, tem que tentar pegar ele. é isso que ele vai girar. Olha que Ah, alegria, entendeu? Tá. E já pega? E aí vocês podem pescar. Tem Ai. gente que fica, ó, menina, que rápida. Abre a boca, filho. Aí, Menino, Não, quando você tem que fechar, segurar, espera fechar. segura. Não, você tá focada no amarelo, né? Ela diz que tem foco. Ela falou que Ela é quando ela é focar, ela quer persistente, aquele, entendeu? ó, deixa abrir. Aí vai. Enfia. Ela vai Meu segurar. nome é assim, Roberta Freire. agora ela vai. Eu senti Fica que aqui, agora Pedro. ela Abre, vai. abre. Ei, fechou, Aí, fecha. Espera que ele vai fechar. Menino. Podemos Quer considerar? que eu pego? Quer que eu pego? Não, eu vou Então, pegar, agora calma. Ela vai. Agora ela vai, Ela vai Angélica, pegar. Você não entendeu? Garoto, abre a boca. Ela Vai abrir focou. agora, vai abrir agora, Ai, amor. ai. Eu acho que eu balancei Vai a abrir. mesa. Espera. Agora Puxa. espera. Ah, me respeita. Bom, vou começar com ela, tá, Angélica? Ela tava muito tá, animada. que foi, ó. Mirtes S. Ponto, não sei o sobrenome. Como é que a gente faz um delineado perfeito, mesmo pra quem não tem prática? Amada. Primeiro, eu acho que assim, você não pode ir numa expectativa de conseguir o delineado que a outra pessoa fez. Como eu faço meu delineado? Eu prefiro com uma caneta delineadora, que tem a Facilita. ponta mais precisa. Então, a pontinha dela não pode ser molenga. E aí, eu sempre puxo primeiro o traço aqui. E aí, nessa hora, você vai decidir se você quer o traço longo ou mais curto. Eu gosto do delineado mais curtinho. Tá. Puxa um traço aqui, e aí você vai vir aqui em cima e puxa o traço até a metade do olho. Depois você vem no seu canto interno e vai completando. Eu E aí acho que você vai pintando. pra complementar o que você tá explicando e que você tá explicando fazendo, eu acho que fazer o delineado com o olho aberto é muito mais fácil. Ah, e outra coisa, e olhando, tipo, eu olho aqui, ó, com o espelho na mão. E é porque Jura, você tá fazendo aberto? certinho. Gente, hein? não, porque eu é fecho com olho e aberto. puxo, Não, né? e não Caga puxa. Você com o olho aberto, porque Se com o olho você aberto faz você isso vai aqui, ficar... ó. Quando você Não. puxa aqui, na hora que você soltar, amor, Não, o delineado fica vai um estar... borrão, fica É. uma bolinha Você tem que ficar aqui. com o olho aberto como se você fosse conversar com uma pessoa e faz o risquinho aonde você tá com o olho aberto. E tudo que é Peguei pra mim relacionado a ao dica. olho, É pra mim a dica. a mão leve. Então, assim, se for uma caneta muito bem pigmentada, com a mão levinha você só vai fazer isso aqui. É um risquinho. Não precisa... Não treme. Entendeu? Pressionar. Sei. Não precisa ir com força. Vai com delicadeza. Toque, assim. amor, E vai é com prática. calma, Prática. com Errou uma vez, não vai ser aquela vez. É isso. E se você não tá tão adepta, o que você pode fazer? Você faz o delineado sem estar completamente maquiada primeiro. Vai testando. Que aí quando você tiver maquiada, você já vai conseguir fazer, senão você vai ter que tirar tudo. Pega um Misericórdia tempinho dele. domingo, vai fazendo Vai vários. testando. Pra você, Angel, Luciana Souza, ela usava maquiagem e o ex dela não gostava. Já acho o seu ex, tá? Ah, por isso que é ex, né? É. Já começa Eu amo e queria uma dica pra maquiagem rápida de trabalho. Eu acho que uma boa correção é o essencial, é um bom skincare. Eu acho que praticar o skincare todos os dias, tanto para você quanto para o mundo, é necessário. Porque você vai sentir o resultado, você vai usar menos maquiagem, você vai demandar menos tempo e muita performance. Então, se você tem olheira, cuida da olheira. Eu tenho muita olheira, eu não também. fico sem creme de olhos. Também. Então, eu tenho que passar meu creme de olhos todo dia. Porque eu sei que no outro dia, minha olheira vai estar bem mais suavizada. Eu não vou precisar me matar para poder fazer uma cobertura. Não vai ficar craquelado. Então, eu acho que o antes, o pré, é essencial. E o pós, você vai demandar menos produtos. Então, um bom corretivo, onde você faça correções pontuais. Um produto multifuncional que você consegue usar nos olhos, na bochecha, nos lábios. É ótimo. Você leva na bolsa, você retoca durante o dia. E o pozinho só nos lugares que você precisa mesmo ali colocar pra oleosidade também pra retocar. E ó, vai com Deus, Deixa eu você vai só amar. complementar no skincare. Usa protetor solar todos os dias. Mesmo se não tiver sol. E mesmo dentro de casa. É porque isso Todos é a os longo dias. prazo. Você vai olhar a longo prazo e falar, nossa, olha, tá vendo? Protetor solar é uma questão... É sério, gente. É uma questão de saúde. É saúde. É como escovar o dente. A gente precisa passar protetor solar todos os dias. Isso é verdade. Bora pra mais uma pescaria? Vamos ver se vocês estão Eita. sorte ou não. Eu gosto que ela tá bem focada. Abre! Ai, gente, vai me dando... E ela vai em um e ela fica. Você sentiu, né, Angel? Eu vou em vários, né? Eu não tô Ai, conseguindo.
Aí acho que vocês. Foi, Ele não entra, foi. mas ele. Eu não... tenho labirintite, se eu fico. Não, eu já tô assim, tonta, ó, eu quero já 7. foi. Vem, 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 Aê! Ela quer o 7, ela vai no 7. Ah lá, Abriu. Ai, mas aqui esse negócio não para de mexer. É, então aí foi. Agora. Vem. Ê! Não, foi, vai. Não, ele não vai abrir mais a Ai, boca. foi, Vai, eu peguei, foi. foi. O negócio que tá mole. Eu amo esse brinquedo. Muito bom, né? Rô, Isa Dervali, o que é melhor? Aplicar a base com pincel, esponja ou com os dedos? Nossa, eu sempre prefiro aplicar a base com um pincel mais fofo, se você quer um acabamento mais natural. E aí depois vem dando acabamento com a esponjinha. Com a esponjinha também é muito bom, só que a esponja não pode estar molhada, ela tem que estar geladinha. Você tira bastante. Quando você aplica com a esponja, já é mais prático, porque ela já dá o acabamento. Mas é que eu gosto de primeiro espalhar com o pincel e depois com a esponja. Se tiver com tempo, você usa os dois. Se tiver com pressa, só com a esponja. Com a mão já me dá uma agonia. Eu também acho porque que não outros fica produtos uniforme, vêm depois, né? você tem que ficar limpando a mão pra passar E aí outros você produtos. não vai. Eu não sei, tem gente que acha muito mais prático aplicar com a mão e limpar e tal. Eu acho que a esponja é uma ótima opção, né? Você consegue muito mais... E você faz tudo com a esponja. Eu passo corretivo, base, Super. tudo com a esponja. A mesma esponja. E o pincel, quanto mais fofo for o pincel, mais natural sua pele vai acabamento ficar. fica lindo. E aí vai em movimentos circulares. Não vai puxando a base. Exato. Incrível. Cida Ferreira, como é que a gente evita que a maquiagem derreta em dias quentes ou úmidos? É bom a gente fazer uma preparação um pouco mais leve, potente, mais leve, um hidratante em gel. Eu acho que as blindagens, a gente só tem blindagem no Brasil. A gente não tem E umas blindagem babados. em nenhum lugar no mundo. Porque o Brasil entende a pele da brasileira. Então, acho que usar uma boa blindagem, um primer que segure ali aquela oleosidade, uma base um pouco mais sequinha. E aí, é aquela dica da Hobby, complementa bem. Eu tenho linhas, a base sequinha evidencia. Pega um pincel mais fofo, faz uma camada mais fina, com uma boa preparação de pele. Uma bruma fixadora também pode ajudar muito nesse processo. Terminou de fazer a pele, coloca uma camada de bruma fixadora também, vai dar uma boa segurada. São retoques legais, eu sabe? tô só assim, vocês estão vendo, né, minha cara? Uau! Vai ser com uma lista, ela vai comprar tudo. Tem uma última pergunta para as duas, que eu deixei aqui no finalzinho. Uma pessoa perguntou e ela não se identificou. Qual é a diferença entre batons mate, cremosos e líquidos? E qual é o ideal? Chama aí no cremoso, vai, que você usa muita coisa cremosa. O batom cremoso, ele vai deixar a pele, a boca, com mais viço. Não é um gloss, mas ele vai ficar com um aspecto mais molhadinho, ele brilha mais. Quer ir no mate? O batom mate, ele é mais fininho, ele também tem muito pigmento. Geralmente, ele tem um aplicador tipo corretivo. E aí, a gente faz uma camada fina, a gente espera, ele seca e fica com um aspecto mais sequinho, aveludado. Matezinho, dependendo Geralmente, da pele. ele não transfere. Hoje em dia, os batons são bem tecnológicos. E aí, eles não transferem. Ele tem uma maior durabilidade que um batom cremoso. Sim. O batom cremoso, por exemplo, se você colocar um copo na boca, ele vai transferir, você precisa retocar. É igual o gloss, você precisa retocar o tempo inteiro para dar o efeito de molhadinho, de hidratado. O batom mate não demanda tanto trabalho, só que você precisa aplicar ele muito bem aplicado, senão você pode acabar com a sua maquiagem. Você tem que fazer um bom delineado na boca, usar um bom lápis ou... Às vezes até voltar um pouquinho com o corretivo aqui, delimitar. Ele demanda mais trabalho, mas ele dura mais. Eu acho que o batom mate também é para situações, assim. Se você quer impactar, usar um olho só com máscara de cílios e um bom batom vermelho. Ele complementa muito a maquiagem se você quer uma produção maior. Isso eu acho incrível. E o batom cremoso, eu acho que é aquele batom de bolsa que a gente leva pra qualquer lugar. Bom, e a gente tem um quiz aqui, que é o quiz da beleza. Daí vocês vão competir. Eita! Então, assim, competitiva. Não, mas é no sentido de bater aqui, ó. Vai. Ai, meu Deus. Tá. É a voz da minha filha. Um dia será de Maria Eduarda, não é? Gente, eu acho que vai ser Maria Eduarda mesmo. Já tá decidido, né? Defini já. Bom, então eu vou fazer a pergunta. Aí tem três, essa mão aí, ó. mão na orelha, né? Ai, meu Deus. Tem 3 alternativas, tá? Então espero eu terminar a alternativa, daí valendo. Tá. Só em Beleza? minha defesa, eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema com nome. Esqueço os nomes dos produtos, hein? Mas vamos lá. Não, não tem nome de produto, não. Ah, Isso então é vamos embora. técnica, É. vamos fazer. Ixi, Ó, Maria. Vamos lá. O corretivo tem que ser sempre mais claro do que o tom da pele? A. Sempre mais claro que o tom da pele. B.
mais escuro que o tom da pele. Ou C, exatamente no tom da pele. Valendo! Eu uso... Vai. O ideal é que ele seja do tom da pele, Exato. pra poder neutralizar tudo E pra, depois vem com um mais pra claro iluminar. Exatamente. Ótimo. Ponto pras duas, que a gente Porque, A tá? gente faz igual. Segunda, aqui é de verdadeiro ou falso, tá? Eu achei Essa bem fácil essa. Ixi, Eu saberia responder, então. Bom, uso de pincéis sujos pode causar acne ou irritações na pele? nem falou já! Ver- Aperta, vai. Sim, eu quebrei o negócio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Por favor, Lavem. não Lavem façam pincel. isso. Outra coisa, se você tem uma esponjinha Ai, Vai. Roberta, não! que você usa ela há 30 anos já, e Ela você tá- não... Ela chega a joga tá dura, ela com é a de outra cor. crosta. Joga fora. E ó, a esponja você tem que usar e já lavar, porque aí ela não vai ficando manchada. Isso. Ela já tem E outra não guarda cor, a né? esponja molhada, amor. Senão Pelo vai amor. pegar fungo. E aí vai pro seu Não, rosto. se a sua esponja tá aí Ai. há 6 meses, pega uma tesoura e corta ela no meio agora. Tá, você Nojo. vai ver que tá na sua cara. Aí, que às vezes, na você sua tá com uma acne, você vai descobrir o porquê. Nem só acne, às vezes tem até coisa fecal. Funguinhos. Credo, que nojo. Ô, pelo amor de Deus, para de arrepiei. nojeira. Mais uma. Qual é o principal fator que você considera para escolher o batom ideal? Calma que tem alternativa. A. O tom de pele para harmonizar com a maquiagem visual geral. B. A ocasião ou evento para garantir que o batom combine com o momento e estilo Tudo. desejado. Ou C. Preferência pessoal do cliente, respeitando que ela sente mais isso é pra confortável maquiador. e confiante em É pra usar. maquiador? É. A. A. Eu O acho tom que de- você tem que o harmonizar com tom a de cliente. pele. É, sim. Porque se for pessoal, é uma coisa que você gosta. E é isso aí. Tem gente que gosta de usar aquele batom super coordenada, boca apagada. Tem gente que passa batom vermelho todos os dias. É questão de gosto. Gosto. Mas pra é. maquiador, eu acho que o ideal é você conversar com a sua cliente. Óbvio, pensar Sim. o que ela quer e harmonizar com, né, o que vai rolar, casamento, evento, qual é o momento. Eu acho. Mas pra automaquiagem, eu acho também que é bom às vezes a gente tentar harmonizar. Por exemplo, Exato. se eu passar um batom nude que dá na Angélica e eu não fizer nenhum contorno, amor, Exato. vai ficar terrível. E a boca vai chegar primeiro que tudo. Exato. É, e entendeu? cada boca, né, os lábios, eles têm um tom diferente. Então, mesmo Super. independente da cor de pele, às vezes tem um que fica lindo para Sim. sua boca e para outra pessoa que tem o Sim. mesmo tom. não Mas E é as porque quando pessoas- fala do tom, é porque, por exemplo, ela consegue usar um batom nude muito claro. Tá. E aí o batom nude para uma pele retinta, ele já é mais fechado, Sim. ele não é tão aberto, entendeu? Sim. E às vezes a pessoa tem o mesmo tom de pele que você, Sim. mas ela tem pigmentação na boca, Diferente, é. tudo. Gente, vamos se olhar no espelho e se identificar, porque muitas vezes a gente pega a expectativa do outro, a gente olha pro outro, assim, até na maquiagem profissional mesmo, a gente muitas vezes leva uma foto E de quer uma ficar pessoa idêntica. que não tem nada a ver com a gente, porque a gente não teve educação, Uhum. muitas vezes racial, posicionamento, enfim. Mas eu acho que a gente tem que se conhecer um pouco mais pra entender, né, o que é melhor pra gente. Que combina, que a gente sente Exato. melhor. Mas não existe regra, você É. pode usar o que você quiser. Mas eu acho que Mas às vezes. É melhor. Não existe regra, mas às vezes. Mas às vezes existe. A Um última, ó. truquinho. Mão na orelha. Qual a melhor forma de testar o tom de base na nossa pele? Calma que eu vou dar as alternativas. Testar no dorso das mãos. Meu Deus. A. A, B. Testar no pescoço e na mandíbula. Ou C. Escolher sempre um tom mais claro do que a pele. Valendo! Escolha sempre um tom mais claro do que a pele. Nossa, mas assim... Se for entre essas, é tentar no pescoço. Não, é na- pescoço e e mandíbula. mandíbula. Mas o ideal é Sim. sempre aqui, ó. E aí você Sim. espera a base secar. Secar. Porque às vezes aqui é um tom... Aqui o meu tom é mais claro. Mas no meu colo, ó. Então, às vezes, você pode... Eu acho que aonde você vê aqui... Que onde é vai o ficar a mesmo tom base, da sua pele. É. E o ideal também é você não estar maquiada, porque aqui eu tô usando bronzer. Ah, Então, tá. aqui não é o tom da minha base, que é o tom do meu bronzer. Então, você tem que estar sem maquiagem. É, ó. Outra coisa muito legal que você pode pensar é esperar aquele produto secar. Porque, às vezes, ele seca e é outro tom. É. Só que igual eu tenho o pescoço mais escuro do que o meu É, rosto. eu Mas também. o meu colo é exatamente do tom do rosto. Quando eu tô principalmente mais bronzeadinha. Então, se eu passo aqui também dá. E aí é isso, você espera secar. O que sumir, mas aqui no ladinho, na É que eu sou a mandíbula, pessoa que quase nunca tá com com o colo de fora. É. Então eu passo mais aqui. Então é aonde você vai
realmente usar ali a maquiagem como você se veste, como você se apresenta também. Porque muitas vezes pode usar decote. E aqui fica super claro e aqui fica escuro. E às vezes quando você compra uma base, aí você vai comprar uma de outra marca, por isso que é importante esperar secar. Quando você aplica no rosto, pode parecer que ela vai ficar mais clara ou às vezes um pouquinho mais quente. Exato. E aí quando você espera a base secar, é o ideal. E se você tá começando a se maquiar agora, passa a base no rosto todo e espera uns 3 minutinhos Vai pra andar vir. no shopping. Não, e se tiver em casa já com o tom certo, porque Sim. a gente que já tem mais habilidade, você consegue misturar produto cremoso e fazer tudo de uma vez. Só que se você começou a se maquiar agora, você passou uma base muito fluida, e aí você já vem com corretivo, aí você vai falar, ai, mas a base abre. É que tem que esperar ela secar um pouquinho, E às assentar. vezes a sua base, ela não é compatível com outros produtos que você vai usar. Exato. Então, às vezes, tipo assim, a base, ela é maravilhosa pra hobby. E aí eu vou testar, eu uso um outro hidratante, ela não dá certo. Aí eu vou falar, nossa, a hobby indicou uma base que nada a ver. Mas você tem que ver, tem que acompanhar o processo da pele. Super. Ela combina com o quê? Ela não combina com o quê? Eu tenho muitos produtos que não Não combinam. conversa. Então você tem que entender. Eu acho que essa ideia de você aplicar a base e ficar só com a base é perfeita. Ótima. De teste. Agora, essa parte da base ser mais clara, jamais, tá, amor? Pelo amor de Deus. Não, Por favor. jamais. Fica uma Nunca. máscara, assim, ó. Fica... E A não puxa ser a que base é- aqui também, aqui, que às vezes nosso couro tá mais claro. eu acho que acho que a pouquinho. Coco Chanel falava, eu não sei se essa é uma frase dela, mas enfim, que ela falava, se você consegue ver onde a base começa e ela termina, você se maquiou errado. Maravilhoso. Exato. Bom, aqui como todo mundo ganha, por favor, Maitê. A Maitê hoje ela tá aqui no estúdio, ela vai me ajudar. A gente tem um kit da Calma, Paiô maravilhosa! Bonitinha. É o nome da minha sobrinha, eu Ai, adoro. e aí ela vai entregar pra vocês um kitzinho. Aê! Pode entregar, filha. Ai, que Aê. chique! Blogueira Ela ganha quis. mimo! Obrigada, Maitê! Obrigada, Maitê! Um Tudo. presentinho pra Olha, vocês amor. recheado, Gata, tá? passada. Tem Mimos de bruma, você falou de bruma, mimos. tem bruma. Tem um monte de coisa pra vocês Sim. testarem. Ai, lápis. Gosto. Olha Lápis que marrom. chique. É. Essa base é super cobertura, tem um primer, tem corretivo. Olha esse Ah, esse é gloss. muito legal. Tem iluminador. Nossa, dá até pra fazer um dupe com o que eu tô usando, eu acho. Esse, Que ele tem chique. partículas Ai, eu quero 3D. abrir pra eu ver. Ai, esse eu usei antes de entrar, Tava lindo. Aqui, ó, ele é lindo. É o algodão doce. E sabe o que eu faço? Eu abro por baixo. Mas tá com Mas tá lacre. tudo colado. É, por É. isso. Eu geralmente estrago a caixinha, né? Porque eu não tenho Ah, paciência. é porque blogueira tem que guardar a caixinha pra precisar regravar se puder, entendeu? Entendi. Nossa, é lindo, ó. E eu sempre abro embaixo, porque no vídeo, abrir em cima... Fica feio. Se rasgar, já era. se rasgar a Olha o tampa. truque. Entendi. Ai, o As meu pessoas também. querem a emoção de Aí abrir você um produto. consegue até colocar ela de pezinho e tudo, né? Exato, exato. Lindo. Lindo, bem né? Eu já tô de gloss. É. Exato. Depois vocês vão testar tudo e me contem Embalagem se vocês 1000 de gostaram. 10. Tem Chique. vários Ó, batons. é coisa de pele, Tem. entendeu? Eu Toda adoro quando a colocação. embalagem é bonita, assim, que eu sou a pessoa que eu gosto de Eu sou embalagem também. bacana. Da Eu beleza, sou né? apegada numa boa Essa embalagem. bruma é muito boa também. A Eu gente achei usou. chique isso aqui, menina. pra fixar Tonificante. maquiagem. Deixa eu... Ah, eu tenho essa também. Nossa. Bruma tonificante, ação hidratante. 4 tipos de ácido hialurônico e proteína de soja. Aumenta a durabilidade da maquiagem. E revitaliza o aumento do viço da pele. Olha, Gosto, dá sim. vontade até de Gosto usar, com né, tratamento, menina? Deixa não eu é ver. mesmo? Deixa eu ver. Ai, deixa eu dar uma dica. Quando for passar a bruma, não faz assim, ó. Ai, por favor. Fica plena. É. E aí você... Sente Quer ver? Eu vou chegar. passar. E Passa. longinho, assim, ó. Longinho, Isso. assim, ó. Ai, eu não consigo abrir a minha. Quer que eu ajude? Ai, tem um cheirinho de algodão maravilhoso. Me dá um pouquinho da sua já. Eu Aí tô- você vai levar a sua fechada, que É, lindo. Não, pronto, ela já fez. Tá bom, já foi. blogueira, tá já bom. foi, ó, pronto. Pronto. Seja esperta com as suas amigas, boba. Vou voltar pro sofá. Gostei. Ai, não tô Eu- conseguindo abrir. Aí pronto, Fica entendeu? com a sacola? Pode deixar no cantinho aqui, ó. Ou quer dar pra mim? Eu Daqui. dou aqui, Tony. Pronto. Deixa aqui no cantinho. gente. Depois você pega. Bem cheirosa. Ai, muito boa, né? Bom, a gente falou de pele e eu acho que tem muito essa questão agora de valorização da pele real, que eu gosto muito, assim. Também depende do que você vai fazer, óbvio, né? Do natural. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Olha, quando fala da pele real, às vezes eu fico um pouco confusa sobre o que as pessoas estão querendo dizer, porque assim, Tá. a pele é o maior órgão do nosso corpo. Exato. Então que pele, né? Do rosto? Não, e aí levando para a pele do rosto, mas o que eu Uhum. quero dizer, assim como outras partes do nosso corpo precisa de cuidado, a pele também precisa de cuidado. sim. Então assim, eu sou super a favor se você já tem consciência, se já tem mais de 25 anos, igual eu vou fazer 30 anos esse ano,
Agora que eu tô começando a fazer tratamentos de laser, por exemplo, em dermatologista, tudo com muita responsabilidade. Eu não sou a favor de quando você busca um padrão de beleza que não existe, faz um monte de procedimento estético que te transforma, você deixa de ser quem você prende, é. né, a um E aí é uma lugar. coisa que você tem que ficar fazendo sempre. E a vitamina C, ela faz o quê? Ela potencializa o efeito do protetor solar na sua pele. E aí ela pode te ajudar numa ação antioxidante, ela vai ajudar na hidratação, ela me ajudou na acne. Só que se você usa vitamina C, você precisa usar protetor solar. E, gente, o protetor solar, ele é o que vai salvar a sua pele, porque não adianta, amor, você fazer um laser CO2, um Lavoisier, isso sair sem protetor solar, pelo amor de Deus. Não existe. Passa, e aí, eu entendo que o protetor solar, há um tempo atrás, a gente não encontrava. Eu, durante esses quase 30 anos, né, vamos supor que eu comecei a fazer, então, 15 anos, cuidar da minha pele com 15 anos. Mas esse tempo todo que eu tô... Deus. Não, sem protetor, mas Ah, cuidar de tá, eu ia lavar. falar, dá pra ver os resultados? Mas esse tempo todo que eu tô Eu na comecei internet, depois também. só agora que eu vou... Não, gente, calma, deixa eu me explicar. Não é que eu passava protetor solar com 15 anos, mas já comecei a me interessar. Mas para entender, desde que eu comecei a trabalhar com beleza, eu comecei a cuidar muito da minha pele. E o skincare, ele faz diferença, sim. Eu passei esses anos todos só com skincare. Agora, eu tô começando a ver por quê. A minha pele hiperpigmenta demais. E aí, eu quero tratar essas manchas. Mas, amor, se não fosse isso, eu, protetor solar, um sabonete, vitamina C, hidratante, tô feita. Você E até creme pra área dos começou bem, porque eu comecei com uns 35, assim, a fazer um laser. Eu tô desde que eu nanana. cheguei na internet, vai Nunca- desde de 21 Gente, anos. nunca tinha feito nada. Eu só passava protetor solar, sempre. E aí eu comecei a dar essa atenção melhor pra pele, porque eu falei, acho que eu tô precisando. Eu nunca fiz nenhum procedimento. É. E eu tenho 32 anos, né? E eu não sinto vontade, assim. Perfeito. Eu gosto de cuidar da minha pele. Sim. Tipo, igual a Robin fala, ela tem prazer em ver o resultado. E a gente que tá em câmera, luz, o tempo inteiro, o dia inteiro, a gente sabe a Sim. diferença que tem. Sim. E a gente sabe o quanto isso incentiva outras pessoas. Então, aparecer sem filtro, Sim. sem maquiagem, com olheira, isso muda a percepção das pessoas sobre a perfeição. Total. E eu aprendi isso depois que eu assinei o contrato com a Dove, que a gente tem um contrato que a gente não pode usar filtro. E isso me ensinou muito sobre o que a pessoa tá vendo sobre você. Legal, Isso é a melhorou verdade, né? muito o meu relacionamento com o meu público. Porque a pessoa, você se faz vulnerável. Sim. E vulnerabilidade atrai comunicação com as pessoas. E isso mudou muito a minha vida. Isso melhorou a minha autoestima. Eu me senti muito mais confiante. Sobre a pele real, eu acho que é necessário isso de a gente entender que o cuidado, ele começa muito antes, porque a gente jovem, a gente não tinha essa percepção. Não. A gente precisava cobrir, Jamais, sem Nossa, cuidar. A gente usava umas vasilhas, rebocou. E hoje, o cuidado, ele proporciona que você use coisas que você realmente queira. E pra realçar e não Pra esconder. realçar, não esconder. Você não vai ver problema em não usar uma maquiagem. Eu não vejo problema em ir no mercado sem estar maquiada. Eu não vejo problema em jantar sem Eu estar adoro maquiada. estar sem maquiagem, gente. E Eu a pele tá também. bonita, com Eu tô vício. numa praia, eu tô Protetor Pelo amor de solar, Deus, Então, assim, eu tô conversando com o meu público, eu preciso abrir a câmera agora. Sabe, eu tô tranquila com isso. Então, esse tipo de relacionamento com você mesmo e com as outras pessoas vai melhorar 100%. Porque além da pessoa se sentir mais confortável, do tipo, nossa, tá vendo, ela cuida da pele dela, ela não se sente desconfortável, sem nada na pele. Ou quando ela tá maquiada, ela tá maravilhosa, porque tudo performa muito melhor. Sim. Não adianta, tudo vai performar muito melhor. Você pode ter uma base de R$30 e uma base de R$500. Se você tem uma Exato. pele bem cuidada, ela vai ficar linda. Linda. E não com o seu adianta tipo de pele. comprar a base de R$500 com o ativo mais natural da Se face você da não cuida. terra. Porque ela não vai performar Não. na sua pele do Não. jeito que ela tem que performar. Não. Toda maquiagem, ela precisa de uma preparação de pele. E uma outra coisa, toda vez que eu entro no meu período menstrual, então no pré-menstrual, sempre me dá uma espinha interna, sempre. Ou ela dá aqui, ou ela dá aqui, ou ela dá aqui. Com o uso contínuo do skincare, eu sei que depois ela vai embora. Ela vai embora. Porque a minha pele é uma reação, né, dos meus hormônios, mas a minha pele, ela já tá bem tratada Sim. para ela conseguir depois tirar.
E às vezes, por exemplo, depois que eu comecei a esfoliar um pouco mais o meu rosto em casa, não lembro sempre 2 vezes por semana, mas às vezes 1 vez por semana vai. Sim. Isso ajudou na textura. Então, aquele cravinho que fica aqui, você já consegue tirar. E eu acho também que é muito importante, obviamente, se você tiver condições, vá num dermatologista, porque a sua pele ela é um órgão, então ela precisa de um médico especialista para ela. Sim. Eu sempre falo que o skincare, o banho, o cuidado que ninguém eu vê. amo também, gente. O cuidado que você não vê, hora. porque eu sou maquiadora, eu tô o tempo todo dando dicas, o tempo todo dando dicas, o tempo todo. Então, isso é a comunicação que eu coloquei para o meu público em relação a trazer muitas coisas novas, tendências. E quando eu tô sozinha, quando a Angélica tá sozinha, como ela se sente bem? Porque quando a gente tá maquiando pro público, a gente muitas vezes não quer estar maquiada. A gente às vezes, muitas vezes não tá bem. É o trabalho. ali, né? É um trabalho. É o que eu falo, gente, eu amo a maquiagem, eu amo o que eu faço. Chega uma caixa em casa, eu posso estar gravando 50 vídeos. Eu quero abrir pra ver o que tem dentro da caixa. A gente até viu ali na sacola, a gente quer mexer no que tem. Temos 50 mil produtos em casa. Só que, e quando a Angélica tá sem nada? A Angélica, ela se cuida? A Angélica, ela tá cuidando, ela tá sentindo prazer em trazer ali a novidade pro público dela? Ou ela simplesmente abriu um batom, passou, é bonito, de qualquer pronto, maneira. acabou. E pra mim, não. Pra mim é uma coisa que vai muito além. Eu falo que o meu trabalho, ele é contínuo o tempo inteiro. Tipo, eu uso um sabonete de banho e eu falo, ai, eu não gostei muito. Eu quero experimentar outro. Ai, eu gostei muito desse. Gente, já usei 5 potes desse. E aí a gente fica conversando, trocando sobre o quanto o autocuidado, ele é, no mínimo, num sabonete em barra. O autocuidado, ele é importante. Num creme de perna. É o seu momento. Sabe? É o meu momento. É o seu momento com você mesma. O meu e não momento, em busca da perfeição, que não existe. o meu momento de conforto é quando eu tô cuidando da minha pele. Eu tô ali na frente do espelho só eu, sem nenhuma câmera, sem nada. E aí eu tô passando os meus cremes, pensando na minha vida, passando... Ouvindo uma musiquinha. Exato, eu sozinha. Exato, porque é a hora de eu entender melhor eu mesma, sabe? Porque tendências e maquiagens tem muitas opções. E a gente vai se conhecendo, né? E tem muita pessoa que fala que não gosta, igual eu também não gosto da sensação de estar maquiada. Então eu sempre tento usar produtos um pouco mais cremosos ou mais fluidos. E quando você tá com a sua pele bem cuidada, é muito mais fácil desse produto performar na sua pele. E, gente, é porque assim, a questão do protetor solar vai me deixando agoniada. eu quero desenvolver uma lei, entendeu? Passe o protetor parece solar. uma multa se você... Me aguardem, porque eu vou... Mas você sabe que eu tenho uma ideia? Você sabe que eu tenho raio-x, um negócio que vai fazer a leitura. Como se distribui Você sabe que eu tenho uma ideia de aplicativo, que eu queria muito fazer um aplicativo que, desde muito nova eu tenho essa ideia, que eu queria muito que as pessoas baixassem um aplicativo e elas catalogassem tudo que elas têm ali de maquiagem, ia chamar Minha Necessaire, o nome do aplicativo. Quem roubar eu vou saber, tá? Que eu sei que todo Já mundo tá sabe. divulgando. E aí você ia catalogar tudo que você tem e você ia fazer bom uso daqueles produtos. Quando aquele produto estivesse vencendo, o celular ia avisar, ó, esse produto tá vencendo. Nossa, isso ia ser babado. Não ia ficar rica? Ia ficar rica. Porque às Mas vezes a ó, gente se joga Você não fora. usou protetor solar, Se ó. pega... Não, aí ele Faz ia 6 pintar. meses que você não comprou um protetor solar. Ó, seu protetor solar Já vai tá vencer vencido. tal dia. E aí Já você ia fazer nem até o usou. inventário dos produtos. Exato, né? porque aí você consegue otimizar o uso dos seus produtos e você consegue colocar de maneira mais precisa o que você vai usar realmente. Ó, esse batom faz tempo que você não usa, ó. Você, sabe? Você, tipo, Sim. quando a gente tem um aplicativo Catalogar, assim, da gravidez ou sei. do nosso ciclo, eu acho que isso seria muito legal pra gente fazer bom uso dos nossos produtos. Eu acho que é uma boa ideia pra você colocar em prática, Não hein? é? Eu acho. Eu acho E que- da gente se conhecer, se autoconhecer também, que a pele vai mudando, gente. Exato. Eu tô numa outra fase, no climatério. E assim, não tinha acne, agora eu tenho. A pele mais oleosa e não era. Então, a gente vai se conhecendo e vai colocando outros cuidados, mudando um pouco a nossa rotina, porque também é isso, né? Envelhecer é muito bom, porque a gente é um sinal que a gente tá vivendo. Então, vamos lá, né? E vamos em frente. Sim. Agora, pra gente ir caminhando pro final, o que não pode faltar na necessaire de vocês? Assim, na bolsa, assim, que não pode. De bolsa daqui ou de... Não, de bolsa, assim, do dia a dia. Que não, você sai, tem que estar lá. Não pode faltar. Só de make? Pode. Mas acabou de ter muita coisa. Não, ó, se eu Enfim. sei que eu vou, assim, sair e voltar pra casa, eu não levo protetor.
Mas eu O sempre protetor levo solar. Ela é embaixadora. Tem que ser Você tem embaixadora. que Não, eu embaixadora vou, de amor. alguma Tem que ser coisa embaixadora, eu embaixadora. acho. Gente, mas assim. eu tenho... Amiga, eu tenho na minha cabeça um Tem que projeto... assinar uma lei. Eu tenho um projeto talvez. social com um protetor solar. Meu, Porque isso é legal. muito incrível, isso é sabia? uma coisa que... E aí também, se quem roubar, eu vou saber, hein? Protetor solar deveria ser distribuído no SUS. Sim, porque isso é uma questão caramba, de Roberta. saúde. Não, e é caro, E né? é a longo prazo. É uma coisa É. E cara. aí, tem gente que fala, mas antigamente as pessoas mais velhas não usavam. Pessoas Tudo bem, pretas não amor. precisam usar. Você tem Que aí é uma conscientizar questão... as pessoas. Mas super, porque as pessoas falam que quanto mais melanina você produz, menos protetor solar você precisa usar. Negativo, porque quanto mais melanina você produz, mais pigmentada pode ficar a sua pele. É. Então, com a exposição ao sol, sua pele pode manchar muito. Muito. Mas enfim, não vou, que esse assunto me deixa nervosa. Mas o Calma. babado da necessaire. Projeto Eu de lei. sempre levo um lápis de boca, Sim. gloss e algum produtinho em balme. Então, blush em balme, porque aí eu posso dar uma retocada aqui se precisar e eu contorno a boca, dou uma batidinha e passo gloss. Pronto. Eu sempre coloco uma bruma na bolsa, porque eu acho que a bruma é a melhor saída pra vocês fazer um Nossa, retoque. A Mini, né? A Mini é ótima. Pra você fazer um retoque ali, pra você reidratar a pele, manter o viço. Um pozinho pequenininho também, pra dar uma O da Fenty é ótimo retocadinha. pra levar na boca. Mas não, tem um da Nars que é desse Ai, tamanho. pititi, comprei. Elas Pretinho. trocando Você diquinhas só aqui dela. retoca. É. E balme. Balme porque eu acho que balme ele é mais leve, ele tem muitos ativos, ele já vai hidratar a boca. Ótimo. E aí se ele tiver uma corzinha, você já taca ali na bochecha, ó. Tá ótimo. Amei. E o que você leva sempre na sua É que você vida? leva. Ah, adorei. Batom, que eu gosto muito, que eu acho que mesmo que a gente não esteja maquiado, o batom dá aquela corzinha na gente e tal. E eu gosto muito de máscara de cílios. Então, Mas você aplica em casa e depois vai sair aplicando o dia inteiro? não, amor, se eu sair sem, entendeu? Tá lá. Ah, tá lá. Não, já tá eu não lá. aplico de novo, não, pelo amor de Deus. Já tá Mas lá. eu gosto É que de se aplicar, tá. fica... Não, aí, pelo amor de Deus. Mas pra mim, batom e máscara, assim, é um negócio que eu tenho que colocar. Aham. E você usa protetor solar todos os dias? Uso! Ai. Ó, antes de fazer queria saber qualquer qual coisa pouco na tempo. pele, que eu falei, Talvez esse episódio não vá ao ar. Se ela falar que não. É uma cancela a gravação! não pode. Para Não, a gravação. Mas antes mesmo de passar qualquer coisa na pele, sérum, nananã, pra anti-rugas, eu sempre usei o protetor, sempre. E aí, quando eu fui na dermato pela primeira vez, minha filha tinha meses. Eu nunca tinha ido assim, tal. 35 anos, tá? Ela nasceu, eu tinha 35. E aí, ela falou assim, o que você usa? Daí eu falei, só o protetor. Daí ela me passou lá, outras coisas e tudo. Mas eu acho que também a alimentação ajuda muito. Super, eu beber não água. bebo, eu não fumo. Então, isso tudo é um combo. E genética também, né? Que eu Sim. acho que tem um pouco disso. Sim. Mas protetor eu uso. Fique tranquila, Tô respirando até melhor. né? E Já uma que eu sei última, que usa. uma Deus me última livre falar que não pergunta. aqui. Deus me Não, livre. nem que você não. Já, entendeu? Agarra aí. E eu Não, gosto dos nem mais pode. fluidos, assim. Super, eu esse não gosto também, super, eles de... são- Eu também. Eu comecei a usar mais o protetor depois dessa evolução dos protetores porque solares. antes era muito Que ele era grosso, ele me é mais incomodava. fluido, Ficava visível. cinza, É. Até porque para pré-maquiagem, o protetor muito grosseiro, que esfarela, ele não dá Muito certo. ruim, né? Ele Não já gosto. vai muito trabalho, muito Então, já trabalho. na sua lei, coloca esse que é melhor, Não, tá? amor, o que eu vou Por desenvolver favor. para o SUS vai Vai ser por o ruim. protetor solar. Ótimo. Não, aí você tem que levar isso para as comunidades, para as meninas. Super, porque e aí que é que a precisam gente ter entra esse isso tipo de acesso. numa questão social já, porque Óbvio. assim, é óbvio que uma pessoa que mora no extremo da Zona Leste, no extremo sul, e que ela não tem acesso a esse universo da maquiagem, ela nunca vai pensar. E aí entra numa questão racial que quanto mais escura ela for, mais a Exato. convicção ela vai ter que ela não precisa. E é o Exato. contrário. Você, pessoa, mulher preta que está me assistindo, por favor, não caia nessa conversa. E todo mundo que assistiu o episódio vai comprar um protetor solar. Vai. Eu vou tentar com um ponto de desconto. Marca! Eu vou tentar o cupom para É. você. Você sabe que meu marido, ele tem a pele mais escura do que a minha e a pele dele é mais sensível, então não tem essa. Quando a gente vai pra praia, ele fica com a pele ardida, vermelha, se ele não passa. Então, não existe essa de que, pele... Mas a indústria né? vendeu durante anos essa Isso, conversa. é. Gente, uma última pergunta agora, pra gente finalizar essa conversa maravilhosa. Sabendo que vocês não são mulheres maravilha, né? Eu falo que a gente é maravilhosa o tempo inteiro, que a gente, né, vai conseguir fazer coisas incríveis, mas não... quando falhar, tá tudo bem, sabe? Acho que essa é a ideia. Então, sabendo que vocês têm, né, esse poder de falhar também, onde vocês encontram beleza em vocês, em cada uma? Sabendo que vocês têm esse poder de falhar.
O que que é beleza para Roberta e o que que é beleza? Eu tava falando Pra tava Angélica. conversando com meu marido ontem e eu acho que isso contextualiza muito bem todo o relacionamento que eu tenho com beleza e com o meu trabalho hoje em dia. Eu acho que beleza é compartilhar. Hoje, e não tô falando de rede social, eu tô Uhum. falando de vida. Sim. Porque quando eu sento com a minha mãe e eu vou falar tudo que eu tô vivendo e como a nossa vida mudou, assim, nossa, numa escala de muito, 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 eu acho que a experiência que foi dada por mim, pra minha família, num lugar que a gente passou muita necessidade, a gente não teve acesso, isso é muito importante, assim, o quanto eu consigo compartilhar, o quanto eu consigo fazer pelas pessoas que não tinha chance. A minha mãe às vezes manda, a gente tá reformando a casa da minha mãe agora, lá na praia, e ela sempre manda mensagem e ela fala assim, Angélica, isso não tinha como acontecer. Não tinha. E eu acho que essa mudança, porque eu falo que a minha bisavó, eu tenho bisavó de 101 anos. Uau! E aí, no ano passado, quando eu fiz a propaganda pra Nivea na Globo, foi a primeira vez que eu apareci em rede nacional, assim, ao vivo. E aí todo mundo se juntou, eu sou da Bahia, né? Todo mundo se juntou lá na cidade da minha avó. E todo mundo sentou pra me ver na TV. Foi a primeira vez que alguém da família apareceu, assim, Na minha alguém também. que não A TV era tem disso, padrão né? e alguém que, sabe? Então, a gente consegue informar, compartilhar que é possível. Eu acho que parece muito emocional, e é emocional. Sim. Porque essa escalada que a minha vida deu em relação, lógico, à relevância do conteúdo, a tudo que aconteceu na internet, é muito legal. Mas o que eu posso fazer pelas pessoas próximas a mim, no mínimo, é muito incrível, assim. Porque a minha mãe, ela não tem noção do que é um delineado, Mas hoje ela me manda mensagem e fala assim, que protetor solar é legal eu usar? Ou que base eu posso usar? Aham. Tem Como eu interesse, posso resolver? é. Exato. Num lugar onde não existia esse tipo de cuidado. Então, para além de cuidar de outras pessoas e compartilhar com outras pessoas, eu falo que é a experiência de viver. Eu falo assim, gente, eu falo pro meu marido, às vezes eu vou num restaurante, num evento, e eu tô comendo e eu falo, caramba, se meu marido, eu vou vir com o Jefferson nesse restaurante comer depois, porque ele vai amar viver essa experiência. E nada, pra mim, faria sentido se a minha família não fosse o ponto principal de tudo isso. A gente fez o Summit da MAC esse ano, e eu palestrei também esse ano, e eu falei que não precisaria acontecer nada do que aconteceu comigo na internet, na minha vida, todas as minhas conquistas, e eu não precisaria de nada disso se eu não tivesse mudado a vida da minha família. Se eu não tivesse como compartilhar com eles tudo que eu fiz. E tudo que. E esse respingo de sucesso que também envolve eles. Então eu olho hoje ao redor e a gente fica animado, assim. Eu e a minha irmã, a gente fica animada com o que vai acontecer, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está conquistando. Então, É uma generosidade um pouco disso, essa construção, o quanto a gente conseguiu mudar. Eu olho pro meu sobrinho hoje e eu falo pra minha irmã, nossa, Tatá, o Zion, ele nunca vai, a gente vai falar pra ele de pobreza num lugar muito distante. Então a gente vai falar pra ele, nossa, a gente não tinha tal, o que comer e a sua avó fazia, sei lá, tal coisa. Mas ele não vai viver isso. E pra mim, ter mudado isso, nossa. Incrível. É Parabéns. incrível. É muito bom ouvir, Obrigada. né? Lindo. Eu acho que quando eu penso na minha beleza, eu, Roberta, eu acho que uma das coisas que eu tenho de mais bonito é a minha lealdade. Eu sou muito leal às pessoas, aos meus sonhos, aos meus compromissos, ao meu trabalho. E beleza, para mim, ela é liberdade num todo. E não só de expressão. A beleza, ela mudou minha vida em muitos aspectos. E hoje eu consigo ver que a beleza me deu a liberdade de ter um bom convênio, morar num bom lugar, mostrar para minha mãe que tudo que ela batalhou a vida inteira deu certo, ter a liberdade de saber que eu vou poder engravidar e ter os meus filhos numa boa maternidade e de conseguir transitar né? pelos lugares. A beleza, para mim, ela é libertadora.
E depois que eu entendi que estava tudo bem eu ser uma mulher preta, gorda, retinta, e eu gostar do conforto, e eu sonhar com grandes coisas, a minha vida mudou. E às vezes, muitas vezes, na verdade, as pessoas associaram o meu trabalho à futilidade, mas eu tenho um propósito de mudar a narrativa da minha vida. Então, eu não vou dar munição para o sistema, para que eles continuem me colocando numa caixa da dor, do sofrimento, do preconceito, do racismo, da gordofobia. É fácil? Claro que não. Mas diariamente eu estou enfrentando o sistema. E aí, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Então, a beleza, para mim, ela é libertadora. Ai, gente, estou muito feliz com vocês duas aqui, honrada mesmo. Obrigada pela disponibilidade, por tanta coisa que a gente falou, tanto aprendizado. Tô saindo daqui assim com a cabeça, meu Deus, pensando em muita coisa. Não só sobre beleza, mas sobre tantos assuntos importantes, né? E parabéns para vocês duas, que seja só o início de uma jornada, né? Que tá começando, que tá, né? Muito no início, assim, acho que tem muita coisa ainda para vocês explorarem, muita vida ainda para viver, e que seja de muito sucesso, de muita saúde, muita beleza, generosidade, lealdade, que vocês encontrem muitas coisas boas no caminho de vocês. Incrível. Obrigada. E aproveitar, também, claro. Obrigada, para que vocês passem em redes sociais, enfim, coisas que, né, eu sei que todo mundo já segue, mas é bom deixar aqui o recadinho, vai que alguém ali, não sei onde é, tá, segue vocês. Vocês me encontram como Rob Freitas em todas as redes sociais e toda sexta-feira temos episódio do Beauty Delas, dentro do Pod Delas, um programa voltado para beleza. Inclusive, temos episódio com a Angélica. Nossa, é muito legal. Babado. Eu amo o Beauty Delas. E essa nova temporada tá muito boa. Já entrevistamos Bruna Tavares, Mariana Sardi, Jana Rosa, Jona Tafarel, muitas pessoas legais. Ontem eu entrevistei o Cris, que foi muito legal. Nossa, Laura Brito, Juliana Animada. Luzier, que foi tudo. E é isso, muito obrigada pelo convite, fiquei muito Imagina. honrada. Que você faça muito sucesso, é um lugar muito gostoso de estar. Nossa, que é muito bom. E com certeza esse programa, esse projeto, ele ativa a autoestima de muitas pessoas e de muitas mulheres. E para mim, tudo que tem autoestima no meio é ótimo. Eu acho que o Obrigada. poder da comunicação em relação à beleza, ele dá muita manga, olha, tem muito o que se falar, muito o que se fazer e precisa ser repetido muitas vezes, porque a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que elas são capazes de se Exato. transformar por meio desse ambiente. Eu sou Angélica Silva, @Angélica Silva também em todas as redes. Sou comunicadora de beleza, influenciadora, estamos aí, faço consultoria para marcas e estou muito feliz de estar aqui, sério, muito legal, muito legal. Foi tudo. Eu amei fazer esse episódio com você, sério. Obrigada, também, meninas. Então, lembrando Isso é que tudo. vocês também podem falar comigo no @acarinagodoy, Carina com K e o Godoy com Y. E toda quinta-feira a gente tem episódio novo, sempre às 7h08, porque eu gosto ali de uma numerologia. Então, 7 e 8 toda quinta a gente se encontra tanto no Spotify quanto no YouTube e também nas redes sociais. Um beijo, até o próximo e obrigada a vocês. gente. Beijo, gente. Foi Obrigada, incrível. Obrigada. Obrigada, amei.